Primeiramente aí gostaria de saudar aí a todos os participantes, né, todos os nossos espectadores, né, uma boa tarde para vocês. É um prazer enorme aí estar recebendo vocês aí para nos acompanhar, né? Bastante informação vai ser compartilhada aqui no evento. O Good Week é um evento que está acontecendo, né? Está sendo promovido pela Good Week em nível global, né? Então a gente está tendo vários eventos aí, não só aqui no Brasil, mas como também na Ásia, Europa, todos os mercados aí afora. Né, e com certeza, né, com toda essa representatividade aqui do mercado brasileiro, não poderia deixar de acontecer aqui. A gente vai falar sobre várias coisas, vamos falar sobre armazenamento, vamos falar sobre tendências tecnológicas, vai ser uma agenda bem puxada, né, e os nossos participantes, aí, convidados, palestrantes, são todos eles de peso aí, muito conhecidos no mercado de energia solar, né. Então, eu gostaria aqui de começar apresentando o Sérgio Carvalho. Sérgio Carvalho é o Country Manager da Goodwill Brasil, né, empresa aí que desenvolve, comercializa inversores solares fotovoltaicos. O Sérgio é advogado e especialista em comércio exterior e tem contribuído aí para a introdução e a expansão de empresas no mercado brasileiro há mais de 25 anos, né, bastante tempo, uma história longa, né, viabilizando operações, né, projetos, mais do que empresas, né, viabilizando sonhos aí, né, Sérgio? Temos também a participação do Márcio Takata, também já bem conhecido no mercado. O Márcio é diretor da Greener, uma empresa de pesquisas e estratégias de investimento com foco em transição energética, né, atua no mercado desde 2007, né, então com estudos aí na área de armazenamento, energias renováveis, energia solar, tudo ligado a essa revolução que a gente está vendo, que a gente está acontecendo, vai continuar acontecendo, independente de qualquer cenário político, econômico, né? Então, esse portfólio aí é atendido pela Greener. O Márcio é membro do Conselho de Administração da Absolar, é engenheiro eletricista, né, pela Escola Politécnica da USP, com MBA, com várias especializações aí voltadas para o setor de energia. A gente vai ter a participação também do Alexandre Pereira, que é Service Manager da Goodwill, né, formado em Engenharia de Produção pela UCS de Caxias do Sul, né, gaúcho, adoro lá, sou sulino também, então estamos em casa aí, né, Alexandre? O Alexandre atua no setor de energia solar fotovoltaica desde 2016 e, como eu falei, hoje ele é Service Manager da Goodwill, liderando o time de pré e pós-vendas aqui no Brasil. Tá? E, por último, mas não menos importante, muito importante também, temos o Tony Villadotti, que é gerente, né, manager de produtos, né, Technical Product Manager da Canadian Solar. Tá? O Tony também bastante conhecido no mercado aí, já está há algum tempo, né? Nascido em Barcelona, mas já é praticamente brasileiro, né? Formado em Engenharia Industrial pela Universidade Politécnica da Catalunha, pós-graduado em Engenharia e Gestão das Energias Renováveis pela Universidade de Barcelona também, atua no setor de energia há mais de 8 anos, dos quais 5 são especificamente na área de energia solar fotovoltaica. Né? Apresentações feitas, abro passagem aqui para o Sérgio, para ele fazer aí uma introdução aí também como o anfitrião aí do evento. Obrigado, Bruno. Boa tarde, quase boa noite para os nossos colegas aqui, participantes do evento. Eu, como o Bruno disse, né, sou o anfitrião em nome da Goodwill. Eu tenho que agradecer, em primeiro lugar, a participação de vocês e a participação de todos as pessoas que estão online nos acompanhando agora no momento. Eu agradeço muito a participação de vocês. Bom, o evento, esse Good Week, foi pensado e elaborado pela matriz da Goodwill como um evento global. Tá? Seria uma semana intensiva em todos os mercados de onde a Goodwill atua. Então, nós dividimos em cinco versões, né? A global, a versão da China, a versão da EMEA, na Europa, Oriente Médio e África, a PIC, a PAC, que é o Pacífico e a Ásia e Pacífico, e a Goodwill Latam. A Latam foi dividida em 2 sessões, uma sessão para a América Hispânica, de língua espanhola, e a Goodwill resolveu também, nessa divisão, fazer uma especial para o Brasil, que é essa nossa que nós estamos começando aqui agora.
o motivo dessa divisão não é só por conta da língua, até porque a maior parte de nós aqui se habilita a conversar em portunhol, tal. Não é uma coisa muito difícil, mas, enfim, não foi única e exclusivamente por conta da língua. É o reconhecimento mesmo da importância do mercado brasileiro para o setor fotovoltaico. Então, nós temos aqui uma específica, né, para o Brasil. E, enfim, esse evento ele visa, na verdade, e mostra a importância que a Goodwe dá aos mercados, procurando trazer informações atualizadas, informações sobre novas tecnologias, informações sobre as tendências do setor. Então, em cada evento desse foi convidado algumas empresas relevantes no mercado, são líderes de mercado nos seus setores. Então, são empresas de importância primordial para o setor. E, então, eu tenho aqui a honra e o prazer de apresentar, como se eu pudesse apresentar uma pessoa do nível de um Márcio Takata, né? Isso não precisa falar mais nada. Eu agradeço, assim, pontualmente ao Márcio por se dispor a fazer uma apresentação, que ele vai começar agora. Seguramente alguma coisa que só acrescenta ao mercado. Eu agradeço também pessoalmente ao Tony, que representa a Canadian, tá? Uma empresa que também dispensa apresentação no meu setor fotovoltaico. E também eu agradeço a participação do meu colega, querido e competente Alexandre Pereira. Tá? É uma das pessoas que mais conhece de inversor. Bom, sobre os da Goodwe, eu contaria nos dedos uma pessoa que conheça mais do que o Alexandre. Então, eu agradeço também pessoalmente ao Alexandre a participação. Ao Bruno, é outro também que eu disse, é bom se apresentar as pessoas que se dispensa comentar muito, né? É excelente isso. O Bruno, quem do setor não conhece por conta desse fantástico trabalho feito pelo Canal Solar, né? Coisa só soma, só acrescenta. Eu agradeço também muito a participação do Canal Solar no nosso evento. Não vou me estender muito, a minha parte não é a parte técnica, eu vou passar para o Bruno, que por sua vez encaminha provavelmente o primeiro deve ser o Márcio. Tá? Eu, mais uma vez, agradeço a todos a participação e aos ouvintes também por estarem aqui presentes nesse nosso evento. Obrigado. Muito bom, Sérgio. Obrigado aí pela introdução, situando todo mundo. Antes da gente começar, eu quero dar alguns recados aqui inicialmente, tá? A gente vai ter aqui as apresentações sendo feitas pelos participantes, né, pelos apresentadores. A gente vai deixar vocês, obviamente, colocarem os pontos de vocês, né, interajam bastante, enviem suas perguntas, tá? Pode mandar aqui na área do bate-papo, e ao final aí das apresentações a gente vai colocar essas dúvidas aí para os apresentadores, tá? Fiquem até o final, que vai ter bastante interação. Eu queria também chamar aqui a Débora vai falar um pouquinho, já tem gente mandando aqui algumas perguntas sobre o sorteio aqui, né? Então, Débora, se você puder explicar como é que vai funcionar, como é que vai ser a dinâmica, para o pessoal ficar antenado aí. Claro, boa tarde, pessoal. É prazer em participar aqui com vocês. Obrigada aí por terem aceitado o convite de estar aqui com a gente. E para quem está curioso, está mandando mensagem, está perguntando sobre o sorteio, você já está participando. Todo mundo que se inscreveu, está aqui com a gente, automaticamente já está concorrendo a um gift card da Amazon. Mas também no final nós faremos um outro sorteio com as pessoas que mais interagiram. Então fique até o final, participe bastante, mande a sua pergunta que no final a gente vai fazer um sorteio. Tenho certeza que o conteúdo vai ser ótimo, mas um brindezinho aí no final é para incentivar vocês a participarem com a gente. Muito bom. Se preparem, viu, Márcio, Alexandre, Sérgio, Tony, porque a gente já recebe uma chuva de perguntas. Com esse incentivo agora, se preparem. Sempre perguntas muito pertinentes aí do público, sempre muito relevantes, tá? Mas para a gente dar início aqui, né, sem mais delongas, o pessoal já está ansioso, eu também estou. Queria convidar aqui o Márcio, né, Márcio Takata, famosíssimo Márcio Takata, para dividir com a gente a apresentação. Márcio, eu estou te dando agora aqui o poder aí de apresentar e já convido aí para colocar na tela. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo, né? Bem, antes de tudo, é um grande prazer estar aqui com vocês.
todos vocês que estão participando aí desse webinar. Agradecendo muito aí o convite da Goodby. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar junto aqui novamente com o Bruno, Alexandre, Tony. Que privilégio. Muito obrigado. E vai ser um grande prazer aí falar um pouquinho sobre o mercado de armazenamento, né? E os aspectos relacionados à regulação nesse setor. E o Sérgio estava muito bem falando da relevância do país, né, do Brasil, na questão de renováveis, na questão de energia solar, e concordo plenamente com ele, né? O Brasil está caminhando aí para ter um papel estratégico e dentro do segmento de renováveis. E armazenamento não é diferente, né? Então, acho que é um tema fundamental e eu queria compartilhar com vocês aí algumas informações para que vocês aí tenham uma clara ideia aí do mercado e, sobretudo, aí da questão de regulação. Bem, então, o tema armazenamento é um tema, sem dúvida, estratégico, né, e vai contribuir amplamente para toda a transformação que o setor energético vai passar pelos próximos anos. Então, de fato, um elemento estratégico em termos mundiais, e aqui no Brasil não é diferente, né? O armazenamento ele vai ter aí um papel fundamental na transição energética que nós vamos viver. Tá? E a gente queria trazer um pouquinho a roupagem de regulamentação, de regras, o que está acontecendo aí nesse setor, né? Eu queria convidar vocês para acessarem o nosso estudo estratégico, que é um estudo que faz um mapeamento bastante profundo do segmento de armazenamento no Brasil, fazendo aí uma análise dos diferentes modelos de negócio aqui no Brasil, tá? E sem dúvida, trazendo aí elementos para entender quais são os modelos de negócios aí que vão andar ao longo dessa década, né? Vocês podem escanear aqui, podem bater a câmera aqui e baixar o estudo para que vocês tenham aí mais informações. Não estou conseguindo passar, vou clicando aqui. Convido também para assistirem aí as classes, né? A gente fez aí uma série de conteúdos para ajudar a entender aplicações e todo o potencial do mercado brasileiro de armazenamento. E começando, né, dando uma geral aqui, no setor elétrico no Brasil, a gente tem aqui o segmento de geração, tá? Tem um segmento aqui de transmissão e distribuição e os consumidores, tá? E dentro do segmento de armazenamento, a gente costuma segmentar, né? Tudo que está à frente do medidor, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, tem um medidor de energia aqui, tá? Que é o medidor de energia que tem lá na nossa casa, por exemplo, ou na nossa empresa. O que está à frente do medidor é a geração e transmissão, o que está atrás do medidor é o consumidor, né? Então, a gente tem as aplicações em frente do medidor e as aplicações atrás do medidor junto à carga, tá? Então, é um termo aí que vocês vão ouvir cada vez mais aí quando a gente for falar do armazenamento de energia, que é um segmento que vai evoluir muito em função do ganho de escala, do ganho de eficiência que se traduz na redução de custos, que já vem acontecendo ao longo dos últimos anos e vai se acelerar nos próximos anos, permitindo aí a criação e a viabilização de várias aplicações e vários modelos de negócio. Tá? Vou falar rapidamente aqui das aplicações off-grid, são as aplicações isoladas, que tem um potencial muito importante aqui no Brasil. Tá? É um segmento aí menos controlado, né, por regulação, não, já que ele não está conectado à rede elétrica, então é um segmento que vem avançando e também tem aí, sem dúvida, um potencial bastante importante aí nos próximos anos aqui no Brasil, sobretudo porque a gente tem aqui no Brasil inúmeras áreas sem acesso ou com acesso limitado à energia. O avanço do agro, né, do setor agro, também vai impulsionar também bastante esse segmento de aplicações off-grid. E a gente está falando aí de diferentes aplicações off-grid, desde aplicações para pequenas instalações, a soluções híbridas com diesel e fotovoltaico, como outra aplicação que vai avançar. A gente está falando aí recentemente de elevação de custos, né, do combustível, e aí soluções aí off-grid também podem ser uma solução, pode ser uma aplicação
que traga mais eficiência e mais sustentabilidade. Então, a gente vê aí já vários cases aí bastante interessantes nesse sentido, né? Então, fotovoltaico com armazenamento, em alguns casos com diesel, então uma combinação aí de diferentes aplicações que vão evoluir bastante. Então, aqui nesse caso aqui, você tem a curva solar e muitas vezes o consumo da energia não acontece no momento da geração solar. Então, aí entra aí um sistema de bateria que pode deslocar essa energia para o momento que você venha a consumir. Tá? Então, essa aí é uma aplicação bastante interessante, bem como as aplicações de microsistemas para atender aí as centenas de milhares de pessoas que não têm acesso à energia ou têm um acesso bastante restrito, né? Então, é um modelo de negócio que também vai andar bastante aqui no Brasil. Tá? E aqui alguns cases aqui de instalações isoladas, são aplicações de pequeno porte, mas a gente começa a ver aí aplicações de porte também maior. E aí falando um pouquinho de aplicações atrás do medidor, e aí a gente está falando de sistemas que estão conectados, né? Estão conectados e os sistemas de armazenamento são aplicados junto à carga. Então, para atender, por exemplo, cargas residenciais, cargas comerciais, então esse é um segmento aí bastante importante, é um segmento que vai evoluir e vai representar aí alguns bilhões de reais de faturamento já nos próximos anos. Então, é um segmento que precisa estar aí no radar dos empreendedores, você que atua no setor aí de renováveis, que atua com geração distribuída, é um segmento aí que o empreendedor precisa estar muito atento para as diferentes aplicações, né, atrás do medidor. E a gente está falando das aplicações tanto em média e alta tensão, aplicações, por exemplo, para cargas comerciais, cargas industriais, sem dúvida, um mercado muito importante que vai se criar, né? Já está se criando, na verdade, e com alguns cases já bastante importantes. Então, aplicações não só de backup, ou seja, aplicações que deem mais confiabilidade, mas também aplicações que façam aí uma redução da demanda ou uma gestão do horário de consumo, de forma que você consuma a energia de uma forma mais eficiente. Né? E as aplicações em baixa tensão, que é um segmento que também é importante, sobretudo na aplicação de backup, tá? Ou seja, trazer mais confiabilidade no fornecimento de energia. Então, é uma das principais fatores de motivação aí para investimentos para esse tipo de aplicação. Sobretudo, né, o que a gente vê são as aplicações híbridas, né, de solar com armazenamento, que é um segmento que eu vejo uma combinação muito interessante, tá? De forma a não só gerar economia para o consumidor através da geração solar fotovoltaica, mas também agregar confiabilidade nesse fornecimento. Então, a gente vê aí tanto a questão do backup, mas outros a gente chama de fatores de monetização, ou seja, quais são as vantagens que podem ser geradas para justificar o investimento. Backup, né, confiabilidade, ela é sem dúvida importante, e outros elementos aí que também podem ser utilizados aí, dependendo do modelo tarifário. Grande parte dos consumidores em baixa tensão utilizam a tarifa convencional, eu diria mais de 99% aí dos consumidores. Tá? Então, por isso, o backup, inclusive, queria só compartilhar aqui com vocês, a minha participação aqui está sendo viabilizada justamente por um sistema aqui de backup solar, com armazenamento de energia, porque acabou a energia aqui no bairro, gente. Eu estou sem energia já há 2 horas aqui, e felizmente tem uma solução aqui híbrida, né, fotovoltaico mais armazenamento de energia, que já me salvou aqui dezenas de vezes, então eu posso dizer que foi um investimento bastante atrativo, porque além da economia do solar fotovoltaico, a segurança, a confiabilidade de você ter uma energia garantida é muito importante, né? Então, para citar um caso aqui, mas a gente vê aí um potencial bastante interessante aí. Eu vou falar um pouquinho de regulação nesse ponto aqui, que é um ponto que merece aí uma atenção especial, né? Bem, a gente vê aí um potencial bastante grande em todo o Brasil,
né, para aplicações, sobretudo na média tensão, acho que já de curtíssimo prazo aí, para aplicações ponta fora ponta, né? Então, é um modelo de negócio que vai avançar, sobretudo nas regiões onde você tem aí uma demanda contra uma tarifa ponta bastante alta, e várias regiões aí com tarifa ponta bastante alta, que viabilizam modelos de negócios de arbitragem, pegar a energia que está barata, fora da ponta, e utilizar na ponta, utilizando sistemas de armazenamento, e é um modelo que começa a se viabilizar em diferentes regiões. Tá? E aí, novamente, a questão da confiabilidade. Infelizmente, a confiabilidade ele é um problema importante aqui no Brasil. Tá? A gente tem aqui algo em torno de 858 horas, aliás, minutos, que representam 14 horas em que o brasileiro, em média, fica sem energia aqui no Brasil. Comparados a 800 contra 13 ou contra 9 minutos em outros países como a Alemanha, Coreia do Sul, né, ou Japão. Então, infelizmente, a gente tem aí uma condição de confiabilidade bastante importante no sentido, né, ou seja, merece um aprimoramento, e isso traz aí uma oportunidade de gerar soluções para ajudar a melhorar essa confiabilidade. E a gente está falando de números médios, a gente não está falando de regiões que têm aí um nível de confiabilidade ainda mais baixo, um tempo aí em que o brasileiro passa sem energia bastante alto, né? Isso traz aí uma oportunidade também da utilização de soluções híbridas, por exemplo, com armazenamento, para prover esse ganho, essa maior confiabilidade. E a gente também tem as aplicações em frente do medidor, são as aplicações junto às usinas geradoras, aos sistemas de transmissão e distribuição, gerando aí uma série de benefícios sistêmicos na rede. Esse é um setor ainda que carece aí de elementos regulatórios para criar incentivos adequados para esse investimento. Né? Mas é, sem dúvida, um modelo também de aplicação que vem evoluindo de uma maneira bastante importante, por exemplo, em mercados como os Estados Unidos, que esse tipo de aplicação, inclusive, é a principal aplicação de armazenamento em muitas regiões do mundo. Bem, e aí, pessoal, não quero estender muito aqui, mas eu não posso deixar de falar do que é um sistema de armazenamento. Né? Então, o sistema de armazenamento, pessoal, é muito mais do que baterias. Né? Baterias, sem dúvida, é o elemento central, um elemento muito importante aí do sistema de armazenamento. Mas junto com o sistema de baterias, a gente está falando também de um sistema de conversão que vai converter essa para que essa energia possa ser utilizada, né? Ou seja, conectada na rede interna, ou possa estar conectado aqui na rede de corrente alternada. Além disso, aí, todo o sistema de de armazenamento. Então, bateria é importante, representa aí, em geral, mais de 50% do custo de uma solução de armazenamento. Mas outros elementos aí muito importantes, como conversores, por exemplo, têm um papel fundamental aí em garantir a utilização nas cargas aí em corrente alternada. Bem, e aí indo aqui para o final aqui, para ter mais tempo aí para a gente bater um papo no perguntas e respostas, falando um pouquinho aí de riscos e oportunidades, né? Tanto a questão econômica, né, e tem aí a situação macroeconômica, um elemento importante, né? Os aspectos técnicos, que são bastante importantes aí, as normas, que é um ponto bastante importante, sobretudo para aplicações de baixa tensão. Então, sistemas híbridos, por exemplo, com armazenamento, inversores híbridos, nas quais as normas precisam avançar de uma maneira mais célere para que a gente tenha aí uma normatização que facilite o processo de homologação, né? E também aprimorar também a capacitação desse setor, dos empreendedores, né, dos especialistas no setor, de forma a implementar soluções eficientes, soluções aí seguras para atender esse segmento. Né? É importante lembrar também que as aplicações de armazenamento trazem aí uma sofisticação, trazem aí uma complexidade um pouco maior, e as aplicações on-grid aí que muita gente já, né, aí milhares e milhares de empresas já atuam aqui no Brasil. Então,
é uma oportunidade e também um desafio no sentido de capacitar para desenvolver e implantar esse tipo de solução. E os riscos e oportunidades regulatórios também, né? Acho que isso é um ponto muito importante, né? Um tema que merece uma atenção com relação à regulação, né? Tanto da geração distribuída, que está muito ligada ao armazenamento, né? E requisitos aqui, principalmente de conexão à rede, que são elementos que carecem aí de uma evolução para permitir aí um cenário de conexão facilitada, menos complexa, então são elementos bastante importantes. Então, pontos importantes, normas técnicas que precisam evoluir, sobretudo aqui em inversores híbridos, né? Então a criação aí de procedimentos para homologação dos inversores, evolução aí do mercado em relação à questão e capacitação de projetos e implementação, tá? É um ponto bastante importante para sustentar essa evolução do mercado de armazenamento aqui no Brasil, né? Alguns pontos de atenção com relação à tecnologia adequada, de forma que as baterias, sobretudo, sejam dimensionadas adequadas, né? De forma adequada, de forma eficiente, né? É um ponto bastante importante. E a gente falando aqui de regulação, né, de geração distribuída, um ponto aí importante, a 482 não faz ainda uma referência à questão de armazenamento, né, e eventualmente a evolução da regulação pode ser um elemento que abarque as questões relacionadas a armazenamento, seria um ponto bastante positivo para a evolução desse segmento, né? Para as aplicações de média tensão, né, e para consumidores de mercado livre, sobretudo, né, falando de aplicações de porte maior com armazenamento, a evolução dos descontos na TUSD também são elementos também importantes para compreender aí a atratividade dos investimentos de armazenamento. E os requisitos de conexão à rede, esses são elementos bastante importantes, né? Então, hoje não existe uma regulação específica para legislar, para regular, para definir critérios claros para a conexão de soluções de armazenamento, né, sobretudo com inversores híbridos. Então, a inclusão desse tipo de regras, ou no PRODIST e em outras normas regulamentadoras, poderia fazer com que o processo de instalação das soluções fosse simplificado, né? Com isso, eu não quero dizer que a gente não possa viabilizar soluções híbridas, por exemplo, nas nossas casas, né? Isso é possível, né? Claro, com uma aprovação aí das concessionárias, porém, com um projeto específico para aprovação aí dessas regras dessas instalações, desses projetos junto à concessionária, tá? Então, isso já é possível, porém, carecendo aí de uma aprovação das concessionárias do projeto, né? Então, a gente não tem ainda uma regra como a 482 e, sobretudo, junto com o processo de homologação de inversores on-grid, que permite aí um processo de homologação simplificada dos inversores para que os inversores possam ser conectados à rede, né? Os inversores híbridos, essa regulação, essa normatização, antes de tudo, está sendo desenvolvida para que isso seja um processo facilitado. Bem, queria deixar um pouquinho aí de conteúdo aí também, para que a gente possa aí também nas perguntas e respostas bater um papo, e a gente vai ter aqui os colegas complementando os temas aí, para a gente poder fazer um painel aí sobre esse tema. Bem, queria agradecer aqui por enquanto aqui, né, e passar e devolver a palavra aqui para o Bruno. Bruno, tá contigo aí a palavra, obrigado aí, e a gente volta aqui nas perguntas e respostas. É isso aí, Márcio. Obrigado aí pela apresentação, bastante informação interessante. Esse mercado de armazenamento realmente vai trazer inúmeras possibilidades, né? Eu particularmente até acredito, né, uma visão minha pessoal aí de que o mercado de armazenamento ele vai revolucionar ainda mais, vai ser um boom ainda maior do que a gente está vendo com a energia solar, né? Tem muita coisa para fazer e tem essa sinergia muito grande com o setor de energia solar, né? Mobilidade elétrica, enfim. Então, todas essas informações aí são muito importantes. A gente tem um grupo, né, de
de empreendedores aqui participando, assistindo a Good Week, né? E tenho certeza absoluta que esses empreendedores já estão olhando para esse mercado e fazendo as previsões, né, de como elas podem resolver o problema aí de vários clientes que eles possuem, né? Muito bom. E não vai embora, Márcio, porque tem bastante pergunta aqui. A gente prometeu que vai responder, iremos fazer isso, né? Mas faremos ao final, tá? Queria agora aqui convidar o Alexandre, né, já está ali a postos, para fazer uma apresentação também, né, da parte de equipamentos, né? Como é que a gente viabiliza isso aí tudo, né? Essa revolução toda que a gente está falando aqui, a gente precisa de tecnologia. Deixa eu te passar aqui, Alexandre, a apresentação, acho que você vai estar recebendo aí, e aí eu já convido você para projetar e começar aí o teu conteúdo. Então, eu queria agradecer primeiramente ao Bruno pela apresentação, ao Sérgio também pela introdução, ao Márcio e ao Tony pela participação aqui no nosso evento da Good Week. É um prazer eu estar aqui também e trazer as soluções da Good Week para viabilizar tanto o que o Márcio falou, assim como o que o Tony vai apresentar. Então, a gente vai fazer um link, eu vou fazer um link entre questão dos inversores de armazenamento, assim como os módulos de maior potência que o Tony vai apresentar depois. Então, vou fazer o que a Good Week tem de solução de equipamento para fazer o link entre essas duas tecnologias. Então, vou iniciar aqui a minha apresentação, acho que deve estar aparecendo para todo mundo a minha tela. Então, vou iniciar primeiro com os inversores da Good Week para grandes usinas fotovoltaicas, que estão hoje sendo utilizados módulos de mais alta potência, módulos bifaciais, inclusive, para esse tipo de projeto. Então, a partir do ano passado, 2020, a gente teve uma mudança aí no tipo de módulo, no tipo de sistema de grande porte, de utility scale, que a gente chama. Então, passaram a se aplicar projetos com inversores e com módulos em 1.500 volts CC. Então, aquele famoso módulo 1.500 volts até 2020. O padrão mais popular que se utilizava no mercado eram módulos de 1.000 volts ou 1.100 volts, e agora estão fazendo sistemas de 1.500 volts CC. Então, para isso, você tem que ter um inversor compatível com esse tipo de sistema para viabilizar a instalação. Então, qual que é a solução da Good Week para esse tipo de projeto? É a linha HT da Good Week, que é uma linha de inversores de 100 a 250 kW. Então, são 10 e 12 MPPTs nesse tipo de inversor, e eles são compatíveis, então, com os módulos de alta potência, que o Tony depois vai apresentar para vocês. Então, quando a gente fala de módulo de alta potência, é um módulo ali de 500 a 600 ou acima de 600 watts, e ele vai ter, então, uma corrente mais alta de trabalho. E o inversor precisa ser capaz de absorver toda essa corrente a mais que o módulo vai produzir para evitar um desperdício de energia. Então, se o teu inversor tem um limite de entrada por string de 10 amperes e o teu módulo tem 15 amperes, está jogando 5 amperes fora. Então, 30% da geração do teu módulo está indo fora, está sendo desperdiçado. Então, você precisa utilizar um inversor que consiga absorver todos esses 15 amperes. Então, a tendência do mercado hoje em módulos acima de 500 watts é de ter amperagem ali, corrente de trabalho do módulo de 13 a 15, e às vezes mais do que isso, 17, 18 amperes. Então, os inversores HT da Good Week, eles suportam 15 amperes por entrada de string. Então, são totalmente compatíveis com esse tipo de módulo. E quando a gente trabalha com módulos de corrente ainda mais alta, como eu falei para vocês, de 17, 18, o inversor da Good Week não conseguiria atender, então, porque ele é 15 amperes por entrada. Nesse caso, a gente consegue, sim, ainda utilizar um módulo de 17, 18, até 20 amperes, utilizando somente uma entrada de cada MPPT do inversor. Na verdade, o limite de corrente de entrada, ele é por MPPT e não por string. Então, esses inversores têm 12 MPPTs e 2 entradas por MPPT. E o limite é 30 amperes por MPPT. Por isso que a gente diz, então, que seriam mais ou menos 15 por string. E como é 30 por MPPT, a gente tem 2 entradas, seriam mais ou menos 15 por string. Mas se a gente vai usar um módulo de 17 ou de 18 amperes, a gente pode usar só uma entrada de cada MPPT, fazer só uma string única em cada entrada, então ficar dentro do limite de corrente do MPPT. Se a gente colocar um módulo, uma string de 18 amperes e uma só entrada do MPPT, ainda vai ficar dentro do limite de 30 amperes e a gente ainda consegue carregar o inversor, mesmo deixando uma entrada de cada MPPT vazia, ao máximo. Então a gente consegue ter até um sobrecarregamento CC utilizando o módulo dessa forma. Então, os módulos de potências mais altas, normalmente são módulos bifaciais. Então, o módulo bifacial, qual que é a diferença dele para um módulo convencional? Isso depois o Tony pode explicar com mais detalhes, ele é especialista na questão dos módulos,
mas basicamente o módulo bifacial absorve energia tanto pela parte frontal do módulo quanto pela parte traseira. Aquela luz solar que reflete na superfície e bate na parte traseira do módulo, ele também absorve, então ele vai ter uma potência maior, ele tem uma eficiência maior, tem uma potência maior, então ele tende a ter uma corrente de trabalho também maior. Então a gente pode ver aqui que módulos bifaciais podem ter um ganho aí de até 20%, tanto em potência quanto em corrente de trabalho. E o inversor precisa ser capaz de absorver essa corrente, senão essa energia vai ser desperdiçada. O inversor pode até funcionar com uma corrente ali acima do MPPT, mas a energia estaria sendo desperdiçada. Então o ideal é ter um inversor que consiga absorver toda a corrente dos módulos, principalmente quando a gente fala em sistemas de grande porte, utility scale. Então qualquer ampere ou qualquer desperdício, qualquer 0,5% de perda que a gente tenha no sistema desse porte, vai ser um prejuízo financeiro gigantesco. Então, o inversor aqui da GoodWe consegue absorver até 30 amperes por MPPT ou 15 por string. Então, ainda nesse tipo de aplicação de grande porte, normalmente se utilizam trackers solares, é um rastreador, então, do Sol, né? O Sol, durante o dia, ele vai se deslocando e os módulos vão ser, então, movimentados de acordo com o deslocamento do Sol. Então, o inversor HT da GoodWe, ele tem uma fonte de alimentação para o tracker, então ele pode se alimentar, o tracker pode se alimentar de energia CA através do inversor, assim como ele pode se comunicar com o inversor através de comunicação RS485. Então, o inversor pode tanto trocar informação de uma comunicação com o tracker solar, quanto alimentar o tracker solar com energia em corrente alternada. Projetos flutuantes também são muito comuns nesse tipo de potência de sistema. Talvez no Brasil isso aqui ainda esteja iniciando, mas lá fora, principalmente na China, é muito comum projetos flutuantes e tem algumas observações, alguns pontos que a gente precisa se atentar quando a gente vai fazer um projeto flutuante. Um deles é a manutenção. Então a gente não pode espalhar os inversores num projeto flutuante, porque eles ficariam de forma de difícil acesso. Você teria que ir com um barco, com uma lancha, se deslocando até cada um dos inversores para fazer uma manutenção. Toda a questão de fiação também seria bastante complexa. Então, a solução para a GoodWe, nesse tipo de projeto flutuante de grande porte, é fazer uma instalação centralizada dos inversores. A gente coloca todos os inversores em um local centralizado, facilita a manutenção do sistema e reduz aí o custo de cabeamento, principalmente cabeamento CA. Então, os inversores para esse tipo de aplicação em projeto flutuante, eles precisam ter certas proteções, principalmente contra corrosão e contra umidade. Então, os inversores da linha HT da GoodWe, eles têm proteção contra corrosão do nível C5 e tem proteção IP66, classe de proteção IP66, então eles são totalmente lacrados contra umidade e poderiam ficar instalados, inclusive, até debaixo de chuva. Então, o inversor IP66 poderia trabalhar até debaixo de chuva. Assim como ele tem um recurso opcional interno de recuperação de PID. Quando a gente tem um projeto flutuante, acontece uma degradação dos módulos fotovoltaicos, que a gente chama de PID, muito acentuada. Então, o módulo começa a perder eficiência ali para uma fuga de corrente do módulo, e o inversor pode, de certa forma, minimizar esse problema que acontece com o módulo. Então, o inversor da GoodWe tem como opcional um dispositivo de recuperação de PID, ele vai manter uma tensão durante a noite, quando o inversor não está trabalhando, entre o negativo das strings e o terra, para evitar que o PID aconteça e para recuperar o PID que aconteceu no módulo durante o dia. Então, isso torna ainda o inversor mais compatível com esse tipo de projeto flutuante. Então, ele consegue até restaurar o PID em 99% nos módulos. Projetos em montanhas, a grande questão quando se faz um projeto em montanha, também não é muito comum no Brasil, mas quando se faz um projeto em montanha é a questão dos MPPTs. A gente tem diferentes águas ali, digamos, na montanha, então tem diferentes inclinações das strings com relação ao Sol, e a gente tem diferentes aspectos que podem bloquear o Sol que chega nos módulos. Então, o inversor, para ter um desempenho interessante num tipo de projeto desse tipo, ele precisa ter múltiplos MPPTs. Então, você consegue aumentar a eficiência do sistema, e quando a gente compara aqui uma solução num sistema de 3.5 megas, com um inversor central, a gente pode ver que um inversor de 250 kW da GoodWe, um inversor string, comparado com o inversor central, ele tem um ganho aqui de até 0,2, 0,3%. Então parece pouco, 0,2, 0,3%, mas se a gente colocar no papel e calcular o quanto isso equivale financeiramente, é uma fortuna. A gente tem que lembrar que aqui a gente está falando de um projeto de 3.5 megas. Então esse tipo de aplicação, assim como uma aplicação em solo convencional, quanto mais MPPTs você tiver, quanto mais você
fragmentar o seu arranjo fotovoltaico, maior vai ser o desempenho, maior vai ser a geração do teu sistema. Então, os inversores da GUDUI, da linha HT, que vai de 100 a 250 kW, possuem de 10 a 12 MPPTs. Só o inversor de 100 kW que tem 10 MPPTs, todos os outros, que vão ser 110, 120, 136, 225 e 250 kW, todos esses têm 12 MPPTs. Só o de 100 que tem 10 MPPTs. Então, esses inversores também são capazes de fazer um diagnóstico de curva IV, então ali um diagnóstico de corrente e tensão das strings. Então, eles têm um sensor tanto de corrente quanto de tensão por string, e é possível, então, via software, fazer um cálculo e fazer um diagnóstico de curva IV, comparar o dado teórico que você lê de uma estação climática que está conectada ao sistema, com o dado que você está lendo real das strings nos inversores. Então, você pode calcular, através dos dados da estação climática, qual seriam a corrente e a tensão esperada de cada string, você compara com o que o inversor está lendo, e dessa forma você consegue identificar um possível problema nas strings, nos módulos, e facilita, então, esse diagnóstico. De forma mais fácil, você consegue identificar e corrigir qualquer tipo de problema dessa forma. Então, isso é compatível com esses inversores, assim como o sistema de monitoramento da GUDUI consegue informar esses problemas, essas falhas que podem acontecer em cada string, e pode fazer um relatório completo através do SIMS, que é o sistema de monitoramento da GUDUI, indicando quais são os pontos que devem ser corrigidos. Onde você tem um sistema, então, com 300 inversores, você vai ter lá mais de 1000 strings. Então, para você identificar qual string está com problema, sem ter esse tipo de monitoramento, esse tipo de função, é muito complicado. Manualmente, você levaria até dias para identificar um possível problema em uma string num projeto com 10, 20 ou até 300 inversores. Então, você tendo isso no sistema de monitoramento, ele te gera um relatório, é muito mais fácil de identificar o problema, você vai direto na string que está com problema e fica fácil de resolver qualquer tipo de problema que está acontecendo nos módulos. Então, esses inversores também podem ser aplicados em sistemas comerciais e industriais. Nesse tipo de aplicação, a proteção do sistema é muito interessante, é muito importante. Os inversores da linha HT possuem DPS tanto CC quanto CA já integrados ao inversor, não é nenhum opcional, já vem de fábrica na versão padrão do inversor. Tem DPS tipo 2 também na placa de comunicação, para evitar que um surto venha pelo cabo de comunicação e afete o inversor e o sistema. Também é possível fazer uma conexão cabeada de desligamento remoto ao inversor. Então, você pode conectar os inversores a um botão de emergência via cabo RS485 e, num caso de alguma emergência, apertando o botão, isso vai cortar a tensão CA dos inversores, vai fazer com que eles se desliguem e deixem de gerar energia, e no possível caso de acidente, você previne, no possível caso de emergência, você previne, então, um acidente futuro. Assim como é uma função opcional dos inversores, a detecção de arco, corrente contínua. Então, os inversores vão fazer um monitoramento das strings. A partir do momento que ele identificar que existe um arco nas strings, ou entre um conector de um módulo com outro, ou entre um conector de um módulo com o inversor vai identificar aquele arco, vai se desligar também para evitar um incêndio, para evitar um acidente. E também tem, como opcional, o sensor de detecção de temperatura no terminal CA. Então, isso é muito comum de acontecer nas instalações fotovoltaicas aqui no Brasil. Às vezes o pessoal não aperta bem o cabo CA, não conecta bem o cabo CA no inversor, começa a derreter, começa a esquentar um pouco, começa a derreter, pode causar até um incêndio. Então, o inversor vai ter um sensor de temperatura no terminal CA. A partir do momento que ele identificar que a temperatura está acima do limite adequado, ele vai se desligar, vai acusar um erro e vai evitar, então, um acidente ou um incêndio. Então, instalações em projetos, em telhado, isso é muito importante, pessoal, essa questão da segurança, principalmente detecção de arco, detecção de temperatura. Então, quando a gente tem um projeto em telhado, qualquer faísca ali, se tiver algum material inflamável no telhado, qualquer faísca pode causar um incêndio. A gente tem exemplos em outros países, principalmente de incêndios em supermercados, em pavilhões, por conta de um arco que aconteceu no telhado que ninguém identificou. Então, o inversor tendo essa proteção, ele vai não só proteger o inversor e o sistema, como toda a propriedade, todo o estabelecimento. Então, demais características do inversor HT da GUDUI. O resfriamento, então, é feito por ventoinhas. Então, para o inversor conseguir manter uma eficiência de alto nível, eficiência máxima do inversor, ele precisa trabalhar frio. Aqui no Brasil, a gente tem temperaturas ambientes aí de 30, 35, às vezes 40 graus Celsius. Se o inversor não tem um resfriamento adequado, ele vai entrar em derating, que a gente chama, ele vai perder eficiência devido à sobretemperatura, e vai gerar menos energia, então um prejuízo, assim não vai afetar a vida útil do inversor. Então, o ideal é que o inversor tenha um sistema de resfriamento eficiente para prolongar a vida útil dele e para evitar uma perda de desempenho do sistema.
Então, os inversores HT contam com 6 ventoinhas. Aqui a gente tem uma imagem ilustrando a forma de resfriamento. Então, as ventoinhas, na verdade, jogam ar de baixo para cima no dissipador de calor do inversor, aumentando a troca de calor entre o dissipador e o ambiente e aumentando, então, o resfriamento. Então, esse inversor da linha HT da GoodWe, ele aguenta até 45 graus Celsius de temperatura ambiente sem perder eficiência. Então, ele aguenta até 45 graus Celsius de temperatura ambiente sem perder eficiência. Então, a ventoinha, ela aumenta o resfriamento do inversor, ele aguenta até 45 graus Celsius de temperatura ambiente sem perder eficiência, sem afetar, então, a vida útil do inversor. Se a gente tivesse um inversor desse porte sem ventoinha, com certeza ele ia esquentar muito e ele poderia perder aí a eficiência a partir de 30 graus Celsius de temperatura ambiente. Então, 30 a 35 graus Celsius, ele entraria em derating, começaria a perder a eficiência, sendo um desperdício aí de energia e de geração do sistema fotovoltaico. Então, são ventoinhas industriais de altíssima qualidade. Com certeza, se tiver a vida útil da ventoinha é muito maior do que a do inversor. Se tiver qualquer tipo de manutenção a ser feita, uma troca de ventoinha é muito simples. Você pode simplesmente desparafusar a ventoinha, trocar a ventoinha, parafusar novamente. É simples, não precisa abrir o inversor, não precisa ser enviado para o fabricante fazer a manutenção, nem enviar um técnico da GoodWe para fazer manutenção para uma troca de ventoinha. O próprio operador do sistema, o instalador, pode trocar a ventoinha. Se der algum tipo de manutenção na ventoinha, é fácil de resolver, é simples. O inversor também acusa um erro, avisa no sistema de monitoramento, não tem problema nenhum. Questão da performance de geração, aqui a gente cita a questão do oversize CC, então sobredimensionamento CC. Para um inversor de 250 kW, por exemplo, a gente consegue colocar até 300 kW em módulos no inversor. Então, a gente aumenta a capacidade de produção do sistema. Então, a gente tem ali um sobredimensionamento de 20% para um inversor de 250 kW. Comparado com um inversor que não tenha essa capacidade de sobredimensionamento, você vai ter um desempenho muito maior. Para os inversores de menor porte, ali de 100, 120, 110 kW, essa capacidade de oversize ainda é maior, você consegue chegar a 50%. Eles ainda têm uma função de injeção de reativo à noite na rede da concessionária, então para compensar o fator de potência. Então, durante a noite, o inversor pode injetar energia reativa na rede da concessionária, evitando, então, algum tipo de punição por questão de consumo de reativo. O inversor pode corrigir, fazer a correção do fator de potência. Para a comunicação desses inversores, então, eles podem se comunicar através da porta USB com módulos Wi-Fi, comunicação Wi-Fi, que a gente vê no mercado, bem convencional, comunicação LAN, que seria um cabo de rede, e a comunicação via 4G, que seria um módulo de comunicação com chip de celular inserido nele, e ali o inversor vai mandar a informação para o sistema via 4G, internet 4G. A gente pode conectar também o inversor a um computador via cabo USB, para fazer atualização de firmware, para extrair dados de geração do inversor, assim como a gente pode atualizar esse inversor com um dispositivo, um pendrive, digamos assim, dispositivo USB. A gente coloca o firmware do inversor nesse USB, pluga ele no inversor e automaticamente ele vai fazer a atualização de firmware, não precisando aí de um software ou qualquer tipo de interação com o computador. Então, esse tipo de comunicação funciona nos inversores de 100 a 136 kW. Para os inversores de 225 e 250, eles só vão se comunicar ou via cabo RS485, então a gente vai conectar um cabo RS485 no inversor ou em vários inversores. Depois a gente conecta num datalogger ou numa caixa inteligente da GoodWe para fazer a comunicação dele cabeada. Então, os inversores de 225 e 250 não trabalham com comunicação via porta USB, somente cabeado via RS485 ou via comunicação PLC. Comunicação PLC é feita pelos próprios cabos, os próprios fios CA, próprio cabeamento CA, vai transmitir dados de comunicação. Então, os inversores vão se comunicar entre si, assim como uma caixa inteligente da GoodWe, que tem um datalogger, e a fiação CA. E nisso você pode também instalar uma estação climática, como eu citei anteriormente, é compatível com o datalogger da GoodWe, assim como utilizar uma API para extrair os dados do servidor da GoodWe e usar uma plataforma de terceiro para fazer o monitoramento do inversor. Se você tiver inversores de diferentes marcas numa mesma planta, você consegue monitorar usando uma plataforma customizada de terceiro. Então, via API você consegue fazer isso, e via hardware também, usando um dispositivo, um datalogger de outro fabricante ou de outro fornecedor desse tipo de sistema de monitoramento. Você conecta o inversor via RS485, se tiver um protocolo Modbus de comunicação, ele é compatível, você consegue monitorar num servidor de terceiro. Assim como é possível fazer um sistema SCADA nesse tipo de projeto, normalmente se utiliza um sistema SCADA, então utilizando um datalogger ou uma caixa inteligente da GoodWe,
você consegue ser compatível com o sistema escada, montar um sistema escada e fazer monitoramento de toda a usina. Esses inversores também têm características de proteção abrangentes, então eles têm alguns componentes do inversor redundantes, então se algum componente titular do inversor falha, tem um componente reserva que assume, o inversor mesmo tendo uma falha de componente, ele consegue continuar funcionando, aumentando então a vida útil do inversor. Então, isso acontece tanto para os relés CA, quanto para o processador, digamos assim, do inversor. Ele tem dois, titular e o reserva. Assim como toda a questão de monitoramento e operação, manutenção dos inversores é simplificado, todas essas funções que eu já mostrei para vocês antes. E agora que eu entro no segundo ponto, para fazer o link com o que o Márcio falou, os inversores de armazenamento. Esse primeiro ponto que eu apresentei antes são sobre os inversores de grande porte, vai estar mais relacionado com o que o Tony vai falar depois para vocês, os módulos de maior potência. Nesse tipo de aplicação de grande escala, normalmente se usam inversores HT que vão conseguir absorver maior corrente dos módulos. Módulo de alta potência, o bifacial, tem maior corrente de trabalho, o inversor tem que absorver. Agora eu trago para vocês as soluções de armazenamento da GoodWe. Aquilo que o Márcio falou, é uma tendência no mercado brasileiro, dessa tecnologia se expandir, ficar cada vez mais popular. Então, as normas e as regulamentações estão saindo, estão ficando prontas, e a gente precisa trazer então as soluções para instalar, para vocês conseguirem então montar sistemas de armazenamento, sistema híbrido e fornecer isso para o consumidor final. Então a GoodWe é líder nessa questão de sistema de armazenamento, e eu vou trazer aqui um pouco das soluções que a gente tem. Então o foco, como o Márcio falou, no sistema de armazenamento são três na verdade. O primeiro é o autoconsumo, o segundo é a confiabilidade na energia da rede, e o terceiro é a geração independente de energia, você ficar independente da rede da concessionária. Então, o foco aqui no autoconsumo é que você, durante o dia, durante os momentos que o inversor está gerando energia dos módulos fotovoltaicos, você usa essa energia para alimentar as cargas e também para carregar a bateria, e nos momentos que não tem luz solar, que os módulos não estão gerando energia, você usa aquela energia que você armazenou na bateria. Então, você aumenta assim o autoconsumo, você consome o que você gera instantaneamente durante o dia, e durante a noite, ou início da manhã, você consome aquilo que você guardou na bateria. Questão do backup, então, confiabilidade. Então, se tem uma falta de rede, assim como o Márcio falou, a gente tem em média 14 horas de falta de energia, o brasileiro tem. Então, você consegue utilizar a energia da bateria, o inversor vai funcionar no caso de uma falta de rede, e ele vai alimentar só as cargas de backup. Então, ele tem uma saída CA específica para as cargas de backup. No caso de falta de rede, ele vai alimentar tanto com energia fotovoltaica quanto com energia dos módulos, aqueles equipamentos que estão conectados na saída de backup do inversor. Então, você aumenta a confiabilidade e aumenta também ainda mais o autoconsumo. E, por fim, você pode também configurar o seu sistema, o seu inversor, com horários de carregamento e descarregamento da bateria. Então, você pode determinar para o seu inversor, durante a manhã, eu quero descarregar a bateria das 10 às 11 da manhã, eu tenho alguma carga específica que vai estar consumindo muita energia, eu posso descarregar a bateria durante as 10 às 11 da manhã, e durante o resto do dia eu quero só carregar a bateria e não quero que descarregue. Então você pode fazer isso, você pode configurar isso no inversor, então você determina o horário que você quer carregar ou descarregar a bateria. Assim como os inversores de armazenamento da GoodWe, eles conseguem comprar energia da rede para carregar a bateria, assim como exportar a energia da bateria para a rede. Então você pode também dizer, durante a noite eu quero exportar a energia para a rede, ou ao contrário, eu quero comprar energia durante a noite para carregar minha bateria, e durante o dia eu quero injetar essa energia que estava na bateria na rede. Então também é possível fazer. Isso é muito usado lá fora, na Europa, onde você pode realmente vender energia para a concessionária, para a rede. Então o pessoal às vezes usa esse tipo de inversor, às vezes sem mesmo módulos, usa só um inversor com bateria para comprar energia durante a noite, energia mais barata, carrega na bateria, e durante o dia, no dia seguinte, ele injeta essa energia na rede para vender. Então lá fora esse uso é bastante comum. Então, algumas características desse tipo de inversor: os inversores trifásicos, eles conseguem ter uma saída desbalanceada. Então, quando a gente tem um inversor trifásico, principalmente o on-grid convencional, quando a gente tem um inversor trifásico, ele injeta a energia de forma balanceada entre as fases. Então, se é um inversor de 30 kW, se ele estiver trabalhando a 30 kW, ele vai injetar 10 kW em cada fase. É assim que o inversor trifásico convencional on-grid funciona. No inversor híbrido da GoodWe, trifásico, a gente consegue ter uma saída desbalanceada. Então, ele consegue injetar, por exemplo, como está aqui na imagem, 1,5 kW em uma fase, 0 kW na segunda fase,
e 2,5 kW na terceira fase. Então, a gente aumenta o autoconsumo, nesse caso, evita algum tipo de exportação para a rede. Então, em alguns casos, a gente não quer exportar energia para a rede, e a gente tem um desbalanceamento de consumo das cargas nas fases, um inversor com uma saída desbalanceada consegue se adequar e evitar que algum quilowatt seja exportado para a rede. O tempo de troca por exemplo, digamos que o inversor está trabalhando, está alimentando as cargas com energia fotovoltaica ou com energia da rede. Então, digamos que ele está comprando energia da rede, é de noite, está comprando energia da rede e está alimentando as cargas, principalmente as cargas de backup. E digamos que faltou a rede, faltou energia da rede, caiu a energia, então agora o inversor vai ter que trocar, ele vai ter que trocar a fonte de alimentação da bateria para alimentar aquelas cargas de backup. E esse tempo de troca do inversor para ele trocar da energia da rede para a energia da bateria é de menos de 10 milissegundos, ou seja, você praticamente não vai perceber e o teu equipamento também não vai sentir essa troca. Então, se você tem uma TV e estava ali a TV comprando energia da rede, você está assistindo um jogo de futebol e a partir do momento faltou energia da rede, o inversor vai trocar para a bateria, agora a energia da bateria está indo para a tua TV em 10 milissegundos, ou seja, a sua TV não vai nem piscar, não vai desligar, você nem vai perceber que aconteceu ali uma troca e uma falta de energia. Alguns outros inversores mais convencionais que tem no mercado, esse tempo é de 5 segundos. Então, você vai ter um desligamento da TV. Então, até o inversor trocar entre energia da rede para energia da bateria, vão ter 5 segundos, a sua TV vai se desligar, depois de 5 segundos ela vai ligar, e você vai ter ali uma possível perda, pode perder o gol do teu time, ou uma perda de produção, algum equipamento importante vai se desligar. Então, nos inversores, GoodWe essa troca em 10 milissegundos. É imperceptível tanto para você quanto para o teu equipamento. Isso evita também um possível pico de corrente de partida de algum equipamento. Então, um equipamento, quando ele parte, ele pode ter um pico de corrente, e isso pode afetar, inclusive, o inversor. Então, se você não tem o desligamento do equipamento, você não tem esse pico de corrente de partida. Soluções off-grid, isso é para o futuro, a GoodWe está desenvolvendo os inversores totalmente off-grid. Por enquanto, a gente só tem inversores híbridos, então totalmente off-grid está saindo do forno. Então, a GoodWe está trazendo essa solução para o mercado internacional, vai entrar nesse mercado totalmente off-grid, que a gente não estava ainda. Então, vão ser inversores aí monofásicos de até 10 kW, com proteções integradas, com DPS tipo 2CC, classe de proteção IP65, e assim como disjuntores CA integrados. Então, é uma solução, na verdade, que está vindo para o mercado. Em breve, a GoodWe vai ter inversores totalmente off-grid. A gente tem uma solução de retrofit, de acoplamento CA, que a gente chama de retrofit. É um inversor que a gente adiciona conectado à rede CA, por ele não tem conexão com os módulos fotovoltaicos. Ele se conecta só com a rede, com a carga de backup e com a bateria. Então, você consegue transformar um sistema convencional que já esteja instalado em híbrido. Então, você tem lá um sistema convencional, um inversor convencional, ele não tem conexão com a bateria, mas agora você quer que ele seja híbrido, você quer colocar uma bateria nesse sistema. Então, você adiciona um inversor a mais, que é um inversor bem mais barato do que um inversor que tenha conexão com os módulos, e esse inversor a mais vai fazer só a alimentação, a comunicação com a bateria e a alimentação das cargas de backup. Quando faltar energia, esse inversor adicional vai pegar a energia da bateria e vai alimentar suas cargas de backup. Então, para transformar um inversor de retrofit, para transformar um sistema convencional, que já exista com inversor on-grid, em sistema híbrido. Então, a solução de inversores híbridos da GoodWe é toda integrada, todos os componentes necessários para instalar um inversor híbrido já vem junto com o inversor, já vem na caixa do inversor, então medidor inteligente, ele já vem todo cabeado, com o cabo para o medidor, com o cabo para a bateria, já vem tudo junto, é uma solução pronta, na verdade. A coisa que você precisa são as baterias para fazer a conexão, os disjuntores, enfim. Porém, a GoodWe também tem uma solução toda integrada, que daí seria um inversor com bateria, com disjuntores, tudo integrado, tudo da GoodWe. Então, é uma linha específica, a linha ESA, mas as demais linhas de inversores híbridos, ela possui inversor e aqueles outros componentes comuns que você precisa para a instalação, mas daí não vem com a bateria. Os inversores híbridos da GoodWe também têm uma capacidade de sobredimensionamento real. O que seria um sobredimensionamento real? A gente estaria falando de um inversor de 10 kW híbrido. A gente tem um inversor de 10 kW híbrido. Se a gente instalar nele 15 kW em módulos, esse inversor vai conseguir exportar para a saída convencional, que vai para as cargas, que vai para a rede, os 10 kW da potência nominal dele, assim como ele consegue passar direto por energia CC, então sem transformar CC em CA, ele consegue passar os 5 kW adicionais direto para a bateria. Então, ele consegue alimentar 15, é um inversor de 10 kW, mas ele está jogando 10 kW para a rede
as cargas que estão conectadas à rede e está jogando 5 kW para a bateria. Então ele aproveita todos os 15 kW, os 50% a mais que você colocou de módulos nele. Ele joga 10 para as cargas e 5 para a bateria. Não tem desperdício nenhum no caso de sobredimensionamento de até 50%. Então, uma visão geral das linhas de produtos que a GoodWe tem, inversores híbridos. A gente tem aqui diversos inversores, vocês estão vendo na imagem. Aqui na direita, esse inversor mais alto é o inversor tudo em um que eu falei para vocês, que já vem com bateria, que já vem todo pré-cabeado, é plug and play, na verdade. E aqui no meio a gente tem os inversores mais convencionais, esses em branco aqui, que daí é só o inversor, a solução só do inversor, às vezes com disjuntor, e você teria que colocar uma bateria à parte. E esse inversor aqui no meio, esse preto, é um inversor, então, comercial, híbrido comercial, que a gente está lançando, que vai ser de 50 a 200 kW, um inversor modular, então são módulos de 50 kW, você pode fazer um inversor de 50, um de 100 e até 200 kW, então esse inversor está saindo do forno também. E para as outras linhas a gente tem inversor monofásico de diversas potências, tem inversor trifásico indo até 10 kW hoje, consegue colocar em paralelo até 10 inversores de 10 kW, então dá para fazer um sistema de 100 kW híbrido da GoodWe. E a gente já tem soluções de bateria, então a gente já está fornecendo baterias da GoodWe, marca GoodWe. Então um cliente pode comprar uma solução toda da GoodWe, tanto bateria quanto inversor, fornecido pela GoodWe. Então a gente tem tanto baterias de baixa tensão, então baixa tensão que seriam baterias de 48 volts, assim como baterias de alta tensão, são baterias a partir de 140, 180 volts até 500, 600 volts. Então os inversores híbridos, eles têm essa característica. Se você olhar no datasheet de um inversor híbrido, você vai ver que alguns trabalham com baterias de baixa tensão, outros trabalham com baterias de alta tensão. Então é interessante, importante que vocês verifiquem isso no momento de comprar um inversor híbrido, se você tem a bateria compatível para trabalhar com esse inversor. Então a GoodWe, como vende ambos os tipos de inversores, alguns são alta tensão, outros são baixa tensão, a gente vai fornecer ambos os tipos de bateria GoodWe. Então já foram lançadas, a gente já está comercializando as baterias próprias da GoodWe. Então, a presença global da GoodWe, a gente já está aí praticamente no mundo inteiro, tem diversos centros de pesquisa e desenvolvimento, fábricas espalhadas, as fábricas na China, todas elas na China. A gente tem centro de pesquisa e desenvolvimento na Austrália, outros na China, assim como a gente tem escritórios e centros de reparos por todos os países, assim como a gente tem no Brasil. No Brasil a gente tem um escritório em Recife, comercial, e a gente tem aí centro de reparos em São Paulo, assim como um estoque regulador em São Paulo. E a gente está presente em todos os continentes, no mundo inteiro, principalmente no mercado americano, que a gente entrou nesse ano de 2020 e 2021, né? Então a gente está se expandindo cada vez mais. Alguns reconhecimentos, alguns títulos que a GoodWe ganhou, então aqui eu destaco esse que está no meio, que é o título, é uma premiação da TUV Highland, que é uma certificadora aí bastante conhecida no mercado fotovoltaico. Ela elege um inversor em diferentes categorias, um inversor como o melhor inversor do ano, e a GoodWe já ganhou esse prêmio 5 vezes consecutivas, nos últimos 5 anos, como o melhor inversor do ano, em diferentes categorias. Então tem categoria de inversor híbrido, categoria de inversor comercial, inversor residencial, e assim por diante. Então a gente ganhou 5 vezes consecutivas, nenhum outro fabricante de inversor tem essa premiação, tem esse feito de 5 anos consecutivos. Então, só a GoodWe conseguiu esse feito de 5 anos consecutivos. Assim como a gente é líder, em 2019 a gente foi eleito líder no fornecimento de inversores de armazenamento. Então a GoodWe é pioneira e é líder nesse mercado de armazenamento. É uma das nossas principais forças aí mundo afora. No Brasil esse mercado está iniciando ainda, mas lá fora a GoodWe já é muito conhecida pelos inversores de armazenamento. Então a estratégia da GoodWe, fornecer tanto solução inversor de armazenamento, a gente já tem baterias, assim como um sistema de monitoramento, que hoje eu não vou entrar em detalhes, mas tudo isso que eu falei para vocês, inversores de alta potência, de tracker, de comunicação, de leitura de dados, diagnóstico por VV, questão de consumo de inversor de armazenamento, tudo isso a gente consegue ver no sistema de monitoramento da GoodWe, que é um sistema próprio da GoodWe, desenvolvido pela GoodWe e totalmente compatível com os nossos inversores. Então é isso, pessoal, agradeço novamente a todos, todo mundo que está assistindo, ao Bruno, o pessoal do Canal Solar, aos nossos convidados, é um prazer estar aqui novamente, e peço desculpas ali naquele momento que eu pensei que estava cortando o meu slide, então me atrapalhei ali um pouco, pessoal. Então, muito obrigado, passo a palavra novamente para o Bruno. Maravilha, muito bom, viu, Alexandre? Né? Primeiro, né, não tem que desculpar não, né? Isso daí é excesso de
de querer, né, agradar sempre, e foi muito legal ali. E estava olhando a tua apresentação, né, e aqui chamou atenção quando você falou dos 10 segundos, né, da comutação. Isso não é nem 10 milissegundos. Desculpa, 10 milissegundos, não é nem um ciclo, não é nem um ciclo de rede, né? Então você nem sente, né? Não acontece nada, né? Nem a tua piscada aí é tão rápida quanto, né, esse período que passa aí sem energia, né? Isso é importante, né? Principalmente aí em aplicações em que até você usou um exemplo aí bem sensível, né, da questão do futebol, mas existem outras aplicações também que não podem ficar de jeito nenhum, né, né, imagina uma aplicação hospitalar, algum tipo aí com equipamentos sensíveis, né, que precisam estar operando a todo momento, é importantíssimo. E fora toda essa tecnologia que você mostrou de monitoramento, costumo falar, né, o pessoal às vezes não dá atenção devida a essa questão de identificar falhas, né, principalmente nos projetos maiores, e acaba só se dando conta que isso realmente é importante a hora que os problemas acontecem. E acreditem, né, os problemas acontecem, principalmente em plantas de grande porte, onde você tem, né, as instalações em solo, acontecem problemas e salvam, né, você ter esse sistema de monitoramento em nível de string, né, salva aí algumas horas aí, alguns dias às vezes para diagnosticar um problema, e dias, horas parados é uma energia a menos que você está deixando de gerar e comprometendo às vezes aí a performance da tua planta, né? Importante, pessoal, ser proativo e identificar essas necessidades antes. Mas, Alexandre, ó, tem muita pergunta aqui para vocês também, para você também, tá? Então, aguenta aí que a gente já vai colocar aqui também para você. Já viu o Tony se aquecendo ali, né? Tá pronto para entrar, né? Vai falar de módulos fotovoltaicos, né? Também não precisamos nem falar, importantíssimo assunto, né? A indústria ela vem caminhando de uma forma bem interessante, né, com essa unificação. Importante esse início da apresentação do Alexandre mostrando que os investidores estão preparados para receber toda essa inovação que acontece nos módulos, né? Do contrário, não adiantaria nada lá o pessoal da equipe do Tony tá trabalhando lá dia e noite, né, dormindo pouco, né, Tony? Às vezes nem dorme direito para ter uma inovação, mas de repente o investidor não consegue seguir. Então já peço aí, já passei o controle para você aí para apresentar, tá? E já abro a passagem aí para você iniciar. Muito obrigado todo mundo, muito obrigado Bruno pela apresentação, muito obrigado ao time da Goodwe pelo convite. É uma honra estar hoje aqui com todos vocês apresentando os novos módulos da Canadian Solar e as novas novidades tecnológicas que a gente tem. O Bruno já falou, eu sou importado, faz já uns anos que estou aqui no Brasil, porém, como vocês podem ver, meu sotaque continua firme e forte. Eu vou tentar falar devagar para todo mundo entender, tá bom? Então, vamos lá. Falando um pouco da Canadian, a Canadian Solar é uma empresa que foi fundada no ano 2001, no Canadá, numa cidade chamada Guelph, perto de Toronto. Hoje é um dos players, um dos fabricantes de módulos que faz mais tempo que está no mercado fotovoltaico. Temos duas linhas de negócio principalmente diferenciadas. Temos a parte que é mais famosa da Canadian Solar, que é pela parte de fabricação de módulos fotovoltaicos. Hoje a gente também integra outras soluções. E temos a outra área de negócio, que seria a área de desenvolvimento e execução de projetos de grande porte. Esse time, por exemplo, de Energy Group, que a gente chama, aqui no Brasil, especificamente, é um time muito, muito forte. A Canadian Solar é a única empresa no Brasil que participou de todos os leilões federais e ganhou projetos. Então, a presença da Canadian Solar no Brasil é muito, muito importante. Hoje temos uma capacidade de fabricação de produção de 16 gigas de módulos fotovoltaicos e 10 gigas de células. Para vocês terem uma noção, eu estou na Canadian Solar faz quase 5 anos. Quando eu comecei, a nossa capacidade de produção era de quase 5 gigas. Hoje, estamos já em 16, isto é, a gente tem triplicado a nossa capacidade e a gente ainda está em crescimento e a gente vai continuar aumentando essa capacidade. Por quê? Porque a gente precisa acompanhar o crescimento do mercado de energia solar. Hoje temos presença em mais de 160 países. Falando da América, a gente tem, obviamente, escritório aqui no Brasil, em São Paulo. A gente também tem fábrica em Sorocaba, perto de São Paulo. Mas também temos escritórios no México, Costa Rica, Chile, Estados Unidos e, obviamente, no Canadá.
Temos 17 fábricas repartidas, desculpa, pelo mundo todo, tendo duas na região das Américas, como eu já falei, uma em São Paulo, em Sorocaba, e a outra no Canadá. Uma das coisas que a gente tem muito orgulho na Canadian Solar é que a gente é uma empresa altamente bancável. Tá? A gente tem ganhado por 6 anos consecutivos, tem sido listado pela revista Bloomberg como a empresa mais bancável do setor. A gente consegue só chegar nessa posição após de auditorias muito rigorosas, que são auditorias financeiras e também auditorias técnicas. Então, isso dá muita tranquilidade para a gente e para os nossos clientes, porque a gente garante que a gente está oferecendo um produto que é de alta qualidade, o que é muito importante quando a gente fala de módulos fotovoltaicos, porque, como vocês sabem, o nosso compromisso é de uma garantia de fábrica de 12 anos e uma garantia de performance de 25 ou 30 anos. Então, é importante que a empresa que está fornecendo estes equipamentos seja uma empresa sólida e bem consolidada. Falando já de novidades tecnológicas, muito provavelmente nos últimos 12 meses, no último ano, vocês têm ouvido falar muito sobre novas tecnologias de módulos fotovoltaicos. E, na verdade, a gente já começou a esquentar o mercado de módulos o ano passado, e esse ano 2021 vai ser o ano que a gente vai começar já a trazer todos esses produtos para o mercado. Qual que é a principal novidade tecnológica que a gente está vendo em módulos fotovoltaicos? O tamanho das células que a gente está usando para construir os nossos módulos. A Canadian Solar, quando começou a fabricar módulos no 2001, a gente estava usando células de tamanho pequeno, que eram células de 125 milímetros. No ano 2010, a gente já começou a trabalhar com células de 6 polegadas, que são células de 156 milímetros, o que se tornou um estándar de tamanho de célula até praticamente hoje. Tá? No ano 2017, a gente já começou com tecnologia half cell, a Canadian começou a produzir módulos com tecnologia half cell, e no ano 2018, a Canadian foi uma das primeiras empresas pioneiras em lançar módulos com células de 166 milímetros. Tá? O ano passado, 2020, e esse ano vai ser o ano que a gente vai lançar módulos com células de 158 milímetros, para os módulos de menor tamanho, módulos 182 milímetros e módulos com células de 210 milímetros. Essa mudança no tamanho das células, uma mudança que tem um impacto direto em todos os elementos no sistema fotovoltaico. Primeiro, porque a gente está aumentando o tamanho da célula e, pelo tanto, a gente aumenta também o tamanho do módulo. Tá? Então, a gente precisa adaptar o módulo, a solução de fixação, ou seja, uma estrutura sobre coberta, ou seja, uma estrutura sobre solo ou tracker. E também essa mudança de tamanho de célula está trazendo uma alteração nos parâmetros elétricos do módulo. Como vocês sabem, um módulo fotovoltaico produz energia elétrica, a corrente gerada numa célula fotovoltaica é diretamente proporcional ao tamanho da célula, à superfície da célula. Isto é, se a gente aumenta o tamanho da célula, a gente está gerando maior corrente. E isso impacta diretamente, como o Alexandre falou, na corrente de entrada nos inversores fotovoltaicos. Então, é super importante que essas mudanças que a gente está vendo em tecnologias de módulo seja acompanhada e está sendo acompanhada por todos os players do mercado, fabricantes de estruturas, fabricantes de inversores e, principalmente, também por vocês, integradores que precisam adaptar seus projetos a estas novas tecnologias. Falando já de melhoras tecnológicas que a gente aplica nas células fotovoltaicas, eu escolhi 4. Uma delas é muito famosa já, é a tecnologia PER. Já faz mais de 4 anos que a gente está aplicando esse tipo de tecnologia nos nossos módulos. Canadian Solar só trabalha com tecnologia PER, já seja módulos com tecnologia monocristalina ou policristalina, sempre 100% PER. Tecnologia PER, para explicar de um jeito muito básico, muito simples, a gente colocou uma camada de um óxido de alumínio na parte posterior da célula. Isso faz um efeito de espelho. Então, a radiação, quando atravessa a célula e chega no final da célula, na parte traseira da célula, em vez de se perder pela parte posterior, rebota e tem um segundo aproveitamento. Tá? Uma tecnologia estándar versus uma tecnologia PER tem uma eficiência uma diferença na eficiência de aproximadamente 4 ou 5%. Tá? Então, é muito importante que todos os módulos hoje trabalhem com tecnologia PER. Não só isso, sino que também a tecnologia PER consegue diminuir a degradação por LLD das células. Tá? Então, hoje, Canadian Solar trabalha 100% com tecnologia PER. Uma tecnologia que é própria da Canadian Solar, que a gente aplica em todas as nossas células, é a tecnologia CSAR,
tá? Isso é um tratamento que a gente aplica para as nossas células. A gente não vai entrar em detalhes do que a gente faz, porque, sinceramente, até eu fico perdido. Mas, basicamente, o que isso faz, esse tratamento faz, é diminuir a degradação no longo prazo das células. Tá? A gente tem feito um estudo através do ensaio de LTID. O ensaio de LTID é um ensaio por fadiga, que tem vários ciclos. A gente somete o produto a uma degradação induzida acelerada e a gente vai comparando a degradação que vai tendo nesses ciclos. Tá? A gente viu que os módulos da Canadian Solar que aplicam a tecnologia CSAR, eles degradam 50% em relação a os nossos concorrentes. Isto é, os módulos da Canadian Solar, além de ter alta potência, eles degradam menos com o tempo e isso permite a gente gerar mais energia. Tá? Então, isso é um diferencial muito importante que mostra o compromisso da Canadian Solar com a qualidade. Outra melhora que a gente está trazendo para os módulos das novas gerações, que a gente vai ver a continuação, é a tecnologia HTR. HTR pelo Heterotype Ribbon. O Ribbon, o busbar, é a linha condutora que conecta as células do módulo entre elas. Por muitos anos, a seção do busbar era retangular. Faz uns 2, 3 anos que a gente está trabalhando com multibusbar, onde a seção do busbar, do ribbon, é circular. O que a gente está trazendo hoje no mercado é um ribbon, um busbar, que tem uma seção que não é constante em todo o percurso. Então, a gente na parte superior tem uma seção que é circular, que é mais eficiente para a célula, mas quando chega no limite da célula, essa seção vira uma seção plana, que permite a gente fazer a curva e entrar na célula seguinte, da parte posterior. E isso, essa curva mais eficiente, mais quebrada, permite diminuir a distância entre células. Tá? Se no módulo padrão a gente tem uma distância entre células de 2 milímetros, com módulos com tecnologia HTR, a gente consegue diminuir essa distância para 0,7 milímetros. Isto é, uma distância muito, muito pequena, que se a gente vê o módulo de longe, parece que seja uma superfície uniforme. E por isso, esse tipo de tecnologias também tem um nome que chama de paving, de pavimento, porque parece que seja tudo uma superfície escura. Então, a gente está reduzindo o tamanho, a distância entre células de uns 70%, e isso, como a gente diminui a superfície do módulo, a gente consegue aumentar a eficiência do módulo em aproximadamente 0,5%, o que é um ganho bastante significativo quando a gente está falando de produtos que têm eficiência de 21%. E, finalmente, a gente tem um tratamento também que é 100% Canadian Solar, que é o tratamento do CCIR. Basicamente, esse tratamento que garante uma estabilidade na temperatura de operação da célula, para evitar problemas por sobreaquecimento. Tá? Como vocês sabem, o módulo fotovoltaico produz corrente, a corrente pelo efeito do Joule, desculpa, como vocês falam aqui, gera calor. Esse calor, em excesso, pode acabar supondo um problema de sobreaquecimento. Então, com o tratamento do CCIR, a gente consegue fazer que a célula trabalhe dentro da área segura, o que garante o bom funcionamento do módulo no longo prazo. Tá? Então, essas 4 novidades tecnológicas e outras que não entrem em detalhe, são novidades que a gente está trazendo em todo o nosso portfólio atual de módulos fotovoltaicos. E já falando do nosso portfólio atual, vamos começar do mais atual para o mais novo. Desculpa, do que já está no mercado para os novos produtos que estão chegando daqui a pouco no Brasil. Temos os módulos Haiku e Bihaiku, versão monofacial e bifacial. Eu peço desculpa pelo nome, foram os nossos colegas fora que decidiram, mas enfim, todos os módulos da Canadian têm essa palavra. Basicamente, o módulo Haiku, que é o CS3W, é o módulo que utiliza células de 166 milímetros. Esse tamanho de célula, no ano passado, já virou um padrão, muito mais habitual que as células de 157 milímetros, 156. E são os módulos que estão numa faixa de entre 400 e 450 watts. A gente tem visto muito esse produto no Brasil. Temos um irmão menor, que é o módulo com o mesmo tipo de célula, porém, em vez de 144 meias células, a gente tem 120 meias células, que tem um range de potência entre 360 e 375 watts. Tá? E esse é o produto hoje que a gente considera estándar. Faz um ano esse é o produto mais novidoso. Por quê? Porque o que vai chegar agora vai deixar esse produto meio que um pouco menos atualizado. Temos também o módulo CS3S, tá? Que seria o Q5.
Esse módulo usa células de 158 milímetros, são módulos de 156 meias células, tá? Então, é um módulo que faz 1 metro de largura por 2,17 de altura, tá? É um módulo que é um pouco mais alto do que a gente tem hoje no mercado, porém, é mais estreito e consegue atingir essa potência de 450 com eficiência de 21,1%, tá? Eficiências bem elevadas. Esse produto já está hoje disponível no Brasil. Esse produto foi lançado no último trimestre do ano passado. E daqui para frente, desculpa, a gente tem o Haiku 5 e o Haiku 5, que também está disponível no mercado, que basicamente é semelhante ao anterior, só que com células de 166 milímetros. Tá? Então, a largura desse módulo é de 1,05 e a altura é de 2,26. Isto é, um módulo que já é bem mais alto. Mas qual que é a vantagem? Que a gente trabalha numa faixa de potência de entre 450 e 500 watts, com tecnologia de célula de 166 milímetros. Esse módulo também chegou no mercado no final do ano passado e acho que estão começando a chegar as primeiras unidades no Brasil. Então, é possível que vocês comecem a encontrar esse tipo de produto no mercado proximamente. Aqui, sim, é produto que vai ser lançado nesse trimestre ou no seguinte, tá? São os módulos da série 6. São os módulos CS6W. Esses módulos, o diferencial que tem é que usam células de 182 milímetros. Tá? A corrente gerada por esses módulos é de aproximadamente uns 14 amperes, como o Alexandre estava falando antes. Tá? Então, a corrente desses módulos já começa a ser bem superior ao que a gente está acostumado. Mas, como o Alexandre tem falado, esse tipo de corrente não supõe um problema para os investidores da Goodway, que conseguem trabalhar, inclusive, usar os dois MVPTs com este módulo. Tá? Temos a versão monofacial e facial, e a faixa de potências fica entre 520 e 590, só que o módulo de 590 vai ser substituído, nem foi lançado, já está sendo substituído pelo da série 7. Tá? Então, a gente vai ter potências com esse tipo de células entre 520 e 550 watts. Versões bifaciais e monofaciais. E já para terminar, o portfólio atual de módulos da Canadian, temos a série 7, que seria o CS7L e o CS7N, que esse módulo usa células de 210 milímetros, isto é equivalente a uma corrente aproximada de uns 18 amperes. Tá? Então, aqui, como o Alexandre estava falando, a gente não vai conseguir usar as duas entradas do inversor, a gente vai só conseguir usar uma das entradas para não superar o limite de 30 amperes por MPT. Tá? Este é um módulo que, por enquanto, está muito mais focado para o mercado descentralizado, para o projeto de utility, ou inclusive projetos de geração distribuída, mas que são projetos em solo. E qual que é a principal vantagem desse tipo de produto? A potência que a gente consegue entregar. Na versão de 120 meias células, a gente consegue chegar em potências perto dos 600 watts, entre 585 e 600 watts. Na versão de 132 meias células, a gente fica na faixa dos 650 a 665 watts. Isto é, tipo, módulos de muita alta potência. E também, obviamente, como eu falava antes, a gente está mudando o tamanho da célula e também está mudando o tamanho do módulo. Nesse tipo de módulo, a gente vai em larguras de 1,30, isto é, um módulo bem mais largo que o módulo padrão, que seria 1 metro, 1,05. A gente está indo 25 ou 30 centímetros a mais. E a altura vai de 2,17 na versão de 120 meias células para 2,38 na versão de 182 meias células. Isto é, um módulo muito mais alto que mais alto que uma pessoa e muito mais alto do que a gente está acostumado hoje no mercado. Tá? Só que a gente tem toda essa potência no módulo de maior tamanho, um módulo que tem uma eficiência muito alta de 21,4 e que isso permite a gente instalar num único módulo toda essa potência. Isso vai ter uma série de ganhos nos projetos, como a gente vai ver na seguinte sessão, que a gente vai fazer um caso de estudo de um projeto onde a gente está comparando a tecnologia da série 7 com a tecnologia atual, que seria módulos de 445 e 450 watts. Primeiro vamos a comparar a diferença nas strings, né? Com o módulo de tecnologia estándar, com células de 166 milímetros, a gente consegue colocar 12,5 kW por string. Com tecnologia de 182 milímetros, a gente vai já a potência de 16,4 kW por string. E com tecnologia de célula de 210 milímetros, a gente consegue subir até 20,2 kW de potência.
tá? Obviamente, o tamanho do módulo também muda, então a longitude da string e o comprimento da estrutura vai aumentar. Mas vamos fazer essa comparação com esses módulos, essas strings, num tracker comercial. Aqui está. Num tracker comercial atual, um tracker do tipo um vertical, um P, a gente consegue colocar aproximadamente 3 strings por tracker. Isto dá uma longitude de tracker de aproximadamente 90 metros, quase 91 metros. Tá? A potência que a gente consegue colocar por tracker é está errada aqui, desculpa aqui, de uns 36 kW, tá? Por tracker, em 90 metros, 91 metros. Com a tecnologia da série 7, células de 210, a gente consegue colocar 2 strings, que vai ter uma potência total de 40,3 kW por tracker, o que supõe um ganho de 8% na potência, só que a gente vai conseguir reduzir a longitude do tracker em 6 metros. Tá? Então, a gente está colocando 8% mais de potência num tracker que é mais curto. Então, a gente está aproveitando muito melhor o espaço que a gente tem no nosso local. E isso vai trazer uma série de vantagens que vão se refletir no retorno que a gente vai ter no nosso projeto. Primeiro, a gente vai ter uma série de ganhos. Obviamente, no tracker, a gente precisa de menos trackers para a mesma potência e os trackers que a gente precisa são menores. Então, a gente tem economia no tubo de torque, a gente tem economia nos perfis, porque cada módulo tem um perfil. Se a gente colocar menos módulos, a gente vai precisar de menos perfis. A gente também tem menos postes, menos motores, e a gente também vai ter uma economia no trabalho, na mão de obra das pessoas que vão fazer essa execução do tracker. Por quê? Porque menos componentes, vai ter menos módulos que instalar, e isso, no final, acaba se revertendo em instalações mais rápidas e mais econômicas. Se a gente considera o conjunto do BOS nessa análise, a gente vê que a gente consegue ter uma economia no custo da mão de obra em módulos de um 28%, na estrutura de um 14% no material e um 35% na mão de obra na instalação. A gente vai ter um pequeno sobrecusto na parte de fundação. Por quê? Porque no final a gente está colocando um módulo que é mais pesado e a gente está colocando um módulo que é maior, tem mais superfície. Então, esse módulo vai ser mais resistente, vai supor uma resistência ao vento maior e a fundação vai precisar ser reforçada. Porém, esse sobrecusto vai ser compensado pelos ganhos que a gente tem no resto do sistema. A gente vai ter outras economias estimadas na parte do EPC, em outros componentes do VOS, de corrente contínua, tá? Por quê? Porque a gente vai ter menos strings, menos cabeamento, menos combiners, etc, etc. Isso, no final, vai ser mais economias no lado de corrente contínua. E pelo lado de corrente alternada, isso vai ser mantido igual. A gente não vai ter nenhum ganho, nenhuma perda. Se a gente colocar isso na nossa planilha financeira, a gente fez esse estudo num projeto da Califórnia, em Los Angeles, um projeto que estava considerando um projeto de 27 megas, que estava considerando inversor central nesse caso e um tracker de um em portrait, um em vertical, seria um em retrato, desculpa. E a gente colocou isso na nossa planilha mágica, a gente fez o análise do LCOE e a gente viu que com tecnologia convencional de células de 166 milímetros, o LCOE, o custo linear da energia, era de $30,9 por quilowatt-hora. Com tecnologia da série 7 monofacial, a gente tinha uma economia de 3,5%. A gente baixava para $29,8. E se a gente aplicava a tecnologia bifacial no nosso projeto, a gente baixava a 8,9% no custo do LCOE e tinha um preço na energia de $28,2. Então, como vocês podem ver, essas novas tecnologias que a gente está trazendo estão sendo para o bem do setor, estão conseguindo baixar os custos no sistema e vão trazer um retorno financeiro mais interessante para os nossos projetos. Tá? Aqui, simplesmente enumerando as vantagens da série 7 dos módulos da Canadian Solar, são módulos de alta potência, alta eficiência, a gente supera a barreira dos 21% de eficiência, tem uma alta produção de energia, a gente tem que mudar um pouco o nosso mindset, nossa mentalidade, a gente não vende potência, a gente vende energia, tá? Então, a gente sempre tem que procurar qual que é a solução que vai trazer mais energia com o melhor custo-benefício para os clientes. É um produto altamente confiável por todas as tecnologias que tem aplicadas, permite uma redução do custo do BOS no resto do sistema fotovoltaico, e isso acaba levando a um LCOE, a um custo nivelado de energia muito mais baixo, o que seria equivalente a uma TIR no projeto, a um retorno financeiro mais alto no nosso projeto. Já para encerrar,
minha parte de módulos. Gostaria de fazer 3 conclusões importantes em relação à minha apresentação. Primeira, a Canadian Solar é hoje um dos fabricantes que tem um portfólio de produtos mais extenso do mercado. A gente tem todo tipo de tecnologias, já seja de módulos, de células, diferentes tamanhos, para qualquer aplicação fotovoltaica. Tá? Então, isso ajuda a que vocês tenham a solução que vocês precisam na Canadian Solar. Todas as tecnologias que a gente aplica nos módulos da Canadian aumentam o desempenho, a confiabilidade e a segurança dos nossos produtos. Então, a gente se sente muito confortável com os produtos que a gente está dando para vocês, porque a gente sabe que não vai dar problemas para vocês, e isso quer dizer que não vai dar problemas para a gente. E, finalmente, todas essas novas tecnologias que a gente está trazendo para o mercado a nível de módulos fotovoltaicos não seria possível se a gente não estivesse trabalhando em conjunto com todos os players do mercado, isto é, fabricantes de módulos junto com fabricantes de inversores, junto com fabricantes de estrutura e juntamente com todos vocês para trazer todas as tecnologias novidosas para o mercado de energia solar fotovoltaica, especificamente no Brasil. E com isto já acabo. Aqui tem os dados de contato da Canadian Solar. Eu particularmente gostaria de convidar vocês a visitar o nosso site na internet, que é bem recente, está em português e especificamente para o Brasil. Aí vocês conseguirão verificar um monte de informações, consultar muitas informações sobre a Canadian Solar e sobre os nossos produtos. Então, estão todos convidados a visitar o nosso site, porque além das informações de produto, datasheets, instalações e manuais, vocês poderão descobrir muitas outras dicas que a Canadian Solar tem para trazer para vocês. E já, muito obrigado pelo tempo. Espero ter ficado dentro da minha faixa de duração e já passo a palavra para o Bruno e para o resto da equipe. Muito obrigado. A gente que agradece, Tony, excelente apresentação, muito elogiada aqui, o pessoal comentando muito aqui sobre todos os detalhes que você deu, sobre cada detalhe, né, cada tecnologia empregada às vezes no processo de solda, às vezes no processo de design, né, do produto, né, vai colaborando para um pouquinho ali de percentual e no final você consegue trazer uma vantagem, né, e a vantagem que ficou muito bem explicada, inclusive naqueles últimos gráficos ali, né, com o montante total no final, né, na linha final ali da geração de energia. Então, muito interessante aí, muito rica a tua apresentação, tá? Muito obrigado. A gente tem aqui um tempo ainda para as perguntas, né? Tem várias perguntas, né? Já peço aqui desculpa para vários de vocês que a gente não vai conseguir responder todas, né? Eu compilei aqui várias dessas perguntas para distribuir entre os convidados. Tem uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, tá? É um comentário aqui que foi feito pela Helena Venter. Eu acho que todos vocês conhecem a Helena, né? Helena aí é a gerente de marketing da Goodwill, né? Uma das pessoas que viabilizou esse projeto. Também gostaria de parabenizar ela, né? E a Débora também, que é do nosso marketing aqui do Canal Solar, que fizeram aí um trabalho de primeira para viabilizar esse evento. E a Helena fez aqui um comentário, Márcio, de que está com inveja de você, porque ela também está sem luz, né, e está dependendo da bateria do celular, né, então, tudo isso que a gente falou aqui, né, mostra, né, o Márcio, para quem entrou aí um pouquinho depois aí, o Márcio está operando, está sem luz ali, mas está com tudo funcionando, internet, computador, devido a um projeto aí com baterias, né, solar com baterias, então ele tem essa autonomia. Então, aí bem emblemática aí, né? Parece até que a gente combinou, né? Para que isso acontecesse, para a gente mostrar o quanto o avanço da tecnologia vem, não só para trazer um retorno financeiro, né? Para quem decide investir nas aplicações, mas também um retorno de comodidade até financeiro também, né? Às vezes não tão tangível, né? Mas quanto que custa ficar sem energia elétrica, quanto que custa, de repente, perder aí a capacidade, né, de ligar os equipamentos. Tá? Então, foi a primeira colocação, Helena. Eu vou começar aqui pelas primeiras perguntas, né, que foram até colocadas aqui, Márcio, para você. Como eu falei, eu compilei várias delas. Muitas delas questionam a respeito da regulação atual do Brasil, né? Primeiro, se a regulação atual ela permite a conexão aí de sistemas com armazenamento, com bateria, né, mais especificamente, e também aqui várias perguntas de como está para aprovar esses projetos na concessionária, se os engenheiros lá, as equipes de avaliação das concessionárias estão conseguindo entender como funciona, né, e
fazer acontecer, né, essas aprovações aí, tá? Não, legal, excelentes pontos, né? Só fazendo um comentário aqui para observação da Helena. Parabéns também, Helena. Fantástico evento, né? Excelente iniciativa. Bem, de fato, essa questão de confiabilidade é um elemento tão importante e vai ser cada vez mais valorizado. Pena que os vizinhos aqui não têm e estão utilizando o gerador diesel. O lado negativo é que está uma poluição danada aqui. Eu estou até tossindo aqui por causa da poluição dos vizinhos, gente. Mas eu estou com energia aqui, podendo participar desse fantástico evento. Bem, indo para a questão aí que você colocou, Bruno, os projetos estão sendo viabilizados, né? Sejam os projetos aí comerciais, estão sendo viabilizados aí com armazenamento, né? Mesmo os sistemas conectados à rede estão sendo viabilizados, sobretudo aí com elementos de proteção, por exemplo, determinados projetos têm aí soluções de quadro de transferência, né? Dependendo da topologia que é viabilizada, então muitos projetos estão sendo viabilizados dessa forma. Não existe uma vedação na regulação que impeça qualquer instalação nesse sentido, tá? Em média tensão, apesar da necessidade, em alguns casos, da instalação aí do quadro de transferência. Tá? É um elemento adicional de custo, tá? Mas em muitos casos, ainda assim, isso é viabilizado. Para as aplicações de baixa tensão, as aplicações de pequeno porte, né? Também é necessária a aprovação junto à concessionária, tá? Sobretudo se existe aí conexão com a rede elétrica. Tá? Então, a falta de uma regulação e de normas específicas para atender esse tipo de projeto, ela torna esse processo de aprovação e homologação mais lento, né? Já que demanda aí dos especialistas que fazem a aprovação dos projetos das concessionárias uma avaliação específica, com um critério maior, sem o apoio de uma norma que vai ajudar a validar e homologar essa instalação. Então, isso torna aí, esse é o lado negativo aí, por isso que a criação de normas técnicas para aprovação, por exemplo, de inversores híbridos, poderia aí facilitar, poderia aí tornar menos burocrático aí a aprovação desses projetos. Tá? Então, esse é um tema que vem sendo discutido aí pela cadeia, né? A criação dessas normas de homologação para os inversores híbridos, e é uma expectativa, né? Uma expectativa para que isso se viabilize o mais rápido possível, para que esse mercado acelere ainda mais. Né? Então, é um driver importante. Ótimo, Márcio, obrigado aí pela resposta. Né? Acho que o pessoal, tô vendo os joinhas aqui, o pessoal entendeu aí as questões. Tem uma próxima pergunta aqui, e aí eu vou deixar aí para o Sérgio ou para o Alexandre responderem. Muitas pessoas perguntando sobre a disponibilidade desses inversores preparados para armazenamento, né? Tanto aqueles que vão receber o acoplamento ali das baterias diretamente, quanto aquele inversor que é o retrofit, né, que o Alexandre apresentou ali muito bem. Tá? Então, o pessoal quer saber quando, né, que vai haver essa disponibilidade. Oi, Alexandre. Alexandre pode falar, ele tem conhecimento disso, sem problema. Sim. Tranquilo, então, Sérgio. Sobre esses inversores de armazenamento, então, como eles são inversores que seriam conectados na rede em baixa potência, né, são inversores abaixo de 10 kW, provavelmente eles vão precisar de uma certificação do Inmetro, assim como acontece com os inversores on-grid convencionais. Então, a gente está trabalhando, aguardando, na verdade, a definição dessa normativa do Inmetro, para a gente certificar os nossos inversores e trazer realmente para o Brasil. Então, a gente comercializa até os inversores de maior porte, comerciais. A gente pode comercializar, como o Márcio citou, em aplicações em que a concessionária seja consultada e faça uma inspeção específica, eles podem ser instalados, mas são casos específicos. Então, a gente está aguardando realmente uma definição do marco legal, né, das autoridades, para a gente realmente certificar no Inmetro ou outra certificação que seja necessária e vender, então, em grande escala no mercado brasileiro. Então, por enquanto, são só aplicações específicas realmente. Só complementando, porque essa situação que o Alexandre coloca é que as concessionárias, na verdade,
elas não autorizariam os projetos, elas não homologariam, não seria possível, porque vão sempre, como já aconteceu, vão alegar a falta do marco legal. Tá? Então, a gente está meio assim que no limbo, aguardando esses estudos que estão sendo feitos, as comissões, esse estudo que é um estudo que isso já vem acontecendo há anos e que não está definido ainda. Tá? A Goodyear, como a gente já colocou aqui, é líder no mercado global desse tipo de equipamentos, principalmente dos monofásicos, dos de baixa potência, até 10, de armazenamento até 10 kW. Então, a gente tem os equipamentos, a gente tem um certo público já, claro que isso aí vai crescer com o tempo, mas a gente não pode colocar no mercado ainda. Quer dizer, na verdade, importar até é possível. Tá? Você pode importar. Você vai ter dificuldade com a concessionária, porque não são off-grid, eles são conectados à rede, então o teu projeto tem que, sim, ser aprovado pela concessionária. Então, se você não tem o marco legal, a concessionária não vai aprovar, a gente tem que ficar nessa expectativa, né, aguardando esse marco legal para poder comercializar os equipamentos. Essa é a posição hoje, né? Ótimo. Okay? É bem importante esse teu comentário aí, Sérgio. Eu acho que a disponibilidade ela pode até existir, mas existe essa trava, né, que até o Alexandre comentou, o Márcio comentou, todos nós comentamos aqui sobre uma clareza maior, regras, né, mais claras para que não fique subjetivo para um técnico da concessionária, de repente, analisar de uma forma e o outro técnico, né, dono do projeto, de uma outra, né? É importante esses pontos. Sem dúvida. Ótimo. E já aproveitando aí que vocês estão aí, Alexandre e Sérgio, com o microfone abertos, né? Eu acho que esse daqui é até mais para o Alexandre. O pessoal está perguntando bastante, várias perguntas também com relação a esse retrofit com as baterias. Se essa solução ela vai funcionar com outros equipamentos, né? Imagina que você tem lá já um sistema de energia solar instalado, não necessariamente com inversor Goodyear, né? Se essa solução ela pode ser incorporada a um projeto desse tipo. Sim, com certeza. Então, um inversor retrofit, ele funcionaria com qualquer inversor de outra marca. Então, se você já tem um sistema com inversor de um concorrente, com outra marca de inversor, você adiciona esse inversor retrofit da Goodyear e eles vão trabalhar em paralelo continuamente, sem problema nenhum. Então, não precisa ser um sistema que tenha um inversor Goodyear no primeiro momento. Eles não vão, na verdade, os inversores em si, eles não precisam necessariamente se comunicar. Então, você tendo um inversor convencional on-grid de um fabricante B, digamos assim, quando falta energia, ele vai ativar o anti-ilhamento, ele vai desconectar da rede da concessionária, vai deixar de gerar energia. E aí vai entrar o inversor retrofit da Goodyear, ele vai pegar a energia da bateria que ele tem e vai jogar nas cargas de backup. As cargas de backup, então, são uma saída específica do inversor, um circuito ali específico. Você colocar alguns equipamentos, então, digamos, a sua televisão, seu videogame, seu home theater. Então, esse inversor retrofit vai pegar a energia que ele guardou na bateria e vai alimentar essas cargas que não estão diretamente conectadas à rede da concessionária. Então, funciona assim com qualquer inversor de qualquer marca. Ótimo. Uma boa solução aí para quem vai querer incorporar, né, um sistema de armazenamento num sistema que já está operando, né? E, Bruno, só aproveitar aqui a deixa também sobre inversor. Ali eu apresentei as baterias Goodyear, né? A Goodyear tem baterias baixa tensão, alta tensão. Toda a nossa linha de inversor de armazenamento também é compatível com baterias de terceiros, né? Bateria que a gente tem no mercado, tem bateria da LG, da BYD, da Dynas, então tem diversas marcas de bateria. Então a gente tem uma lista de baterias aprovadas para cada modelo de inversor, isso tem no site, então não funciona só com baterias Goodyear, pode usar qualquer bateria, desde que seja compatível com o inversor. Muito bem colocado. Obrigado aí, Alexandre. Proatividade aí. Já tinha até algumas perguntas sobre isso daí, né, mas já colocou aí para a gente essa informação. Eu vou chamar o Tony agora também. Tem uma pergunta bem legal aqui para você, Tony. Não sei se você chegou a calcular, mas o pessoal está, né, aqueles ganhos, né, que você colocou foi até para um case, né, real, né, e utilizando aí trackers, né, eu imagino. O pessoal está perguntando aqui com relação, né, aqueles ganhos percentuais que você mostrou, se você tem números para, por exemplo, em aplicações em telhado, né, que esses módulos
proporcionariam? Atualmente não temos feito ainda esse tipo de análises, porque a gente acredita, por enquanto, que esse tipo de módulo, de maior potência e de maior tamanho, principalmente o foco desse produto vai ser para projetos de utility, tá? Para projetos em solo. Então, muito provavelmente, no futuro próximo, a gente vai trazer produtos com células com essa tecnologia de célula, mas de menor tamanho, tá? Porque, como vocês sabem, projetos sobre telhado, sobre coberta, a questão de peso e a questão de dimensões do módulo são muito estratégicas. Então, você pensar em colocar um módulo de 2 metros e quase 2 metros 40, 1 metro 30 de largura, que pesa mais de 30 quilos sobre o telhado, complicado. Então, muito provavelmente, no futuro próximo, a gente vai ter outro evento da Wood Week, e a gente vai falar de módulos que estão mais pensados, mais focados para aplicações residenciais e sobre coberta, principalmente. Eu acho que hoje, para coberta, o produto que mais se encaixa para esse tipo de produto seria o da série 5, que ainda usa células de 158 milímetros e de 166 milímetros, tá? Que está na faixa de 400 a 500 watts. Muito bom. Até aproveitando aí, desculpa. Opa, não, até aproveitando, se você puder explicar, né, também tem algumas dúvidas aqui sempre com relação a as medidas que você dá, né, de 150 milímetros, enfim. Mas se você puder explicar aí para o pessoal aí de novo, né, algumas pessoas que entraram um pouco mais tarde, o que é isso daí, né, a dimensão e o que isso representa, né? É a dimensão da célula, de lado a lado, tá? Se você pegar uma régua e você mede a célula, você vai pegar esse tamanho. São tamanhos que são padronizados no setor, isso internamente entre fabricantes, tem nomes de M6, M12, células lingotes e células tipo M6, M12, mas basicamente está fazendo referência ao tamanho real, às dimensões reais da célula. Então, a gente estava, como eu falava, no começo a gente tinha células de 156 milímetros menores, a gente passou para 166 milímetros um pouco maiores, e a gente agora está com 210, isto é, células de maior tamanho. Tem aqui uma régua. Ótimo. 21, 16, uma célula, lógico, né, mas com formato quase quadrado, né, até complementando. Sim. Aí. Então, a gente fala Sim. só uma dimensão, não precisa falar as duas, né, então... Exatamente. Pessoal... as células são quadradas, então, a longitude do lado. Legal. Ótimo, pessoal, excelente, né, as interações aqui foram ótimas, tivemos bastante, mas tudo que é bom dura pouco, né, a gente já está aqui quase estourado no tempo, e ainda a gente tem um sorteio para fazer, na verdade 2, né, um só não, né, a Goodweek está bem generosa aí, né, selecionando aí, fazendo sorteio aí para 2 felizardos. Eu queria aproveitar e chamar, né, antes da gente fazer o encerramento, né, e fazer o sorteio, queria chamar a Débora aí para conduzir esse sorteio aí, tá? Débora? Oi, pessoal. Obrigado por vocês terem ficado com a gente aqui até o final, né? Acredito que não só pelo sorteio, a gente viu que foi muito bom, um evento desse nível promovido pela Goodweek, não só aqui no Brasil, mas em todo ao redor do mundo, né? Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. E para quem está ansioso, aguarda um pouquinho aí, que a gente já vai ter o ganhador. Só para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica de como funcionou o sorteio, todo mundo que participou desse evento aqui com a gente, a partir do momento que vocês foram entrando, vocês foram ganhando um número e a gente sorteou a partir deste número. Então, calma aí que a gente vai mostrar aqui na tela para vocês quem foi o ganhador. Débora, não sei se você vai querer mostrar a tela aí, mas a gente não está vendo ainda. Eu estou fazendo sorteio aqui para vocês ao vivo. Só um minutinho que eu já compartilho aí com vocês. Tá bom. A gente vai concorrer também? Eu, Márcio, Sérgio, Tony, Alexandre? Está pensando a mesma coisa. São 2 prêmios, né? Se aí ganha um Alexandre e o outro ganho eu. Aí é fácil demais. Aí vou dizer que houve marmelada, né? E vão falar com razão, né? Um pouco de razão. Vamos lá, pessoal, quem está curioso aí para saber, então, quem foi o ganhador. Obrigado a todos vocês que participaram. Fazendo um pouco aqui de suspense, respondendo algumas perguntas. Sim, esse evento está sendo gravado, em breve vai estar disponível no canal do YouTube da
da Goodwe, também no nosso canal do YouTube. Muita gente também perguntou da apresentação, né? Foi tão legal que o pessoal quer levar para casa. Não se preocupem que após terminar o evento, até amanhã, a gente envia para vocês, tá bom? E o ganhador dessa noite, o primeiro ganhador foi, Maurício Ribeiro, número 137, o e-mail geraçãodeenergiasolar.com.br. A nossa equipe aqui vai estar entrando em contato com você. E a gente tem um outro ganhador, peço desculpa aí um pouquinho de delay, não deu tempo de a gente jogar para a tela, mas a gente já tem um outro ganhador, que é o Osvaldo. A gente vai estar entrando em contato com você também por e-mail. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou. Tem o sobrenome do Osvaldo aí? Tem, eu já passo aqui. Mas não se preocupem que a gente vai estar entrando em contato com vocês por e-mail, explicando. Até amanhã vocês já vão receber o brinde de vocês, tá bom? Legal, ótimo. Obrigado, Débora. Parabéns aí para o Osvaldo, parabéns para o Maurício. Se vocês quiserem dividir aí o prêmio aí do gift card aí com alguém, né, tiverem esse problema, eu estou aqui, tá? Podem mandar aí mensagens aí, e-mails aí que eu mando a solicitação para vocês. Para fechar aqui, né, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade ao Sérgio, à Helena, ao Alexandre, né, pelo convite, de estar participando aqui desse evento importantíssimo, né, como o Sérgio bem colocou, né, não só a relevância, né, da gente estar fazendo um evento especial no Brasil, né, com informações para o mercado brasileiro, né, em português. Então, a gente ficou muito honrado de poder participar desse evento aqui, e agradecer também o Márcio e ao Tony, né, 2 colegas aí, amigos aí do setor, sempre falando aí, discutindo bastante coisa de tecnologia, mercado, e é muito importante essa informação chegar para as pessoas que trabalham no setor, né? Eles conseguem, né? O pessoal que trabalha no setor consegue, com essa informação, vislumbrar aplicações diferentes, oportunidades, e é disso que o mercado precisa, né? O nosso mercado continuar crescendo. Até teve algumas perguntas aqui perguntando sobre como que o mercado tem crescido, né? O mercado tem dobrado praticamente a cada ano. O ano passado, que foi um ano pandêmico, a gente chegou num crescimento de 70%, né? Extremamente significativo esse crescimento, dadas as situações, e é um mercado que vai continuar crescendo. Então, mais uma vez, agradecer a todos, né, aos espectadores também que participaram aí, foram muito interativos, e queria convidar o Sérgio aí, né, no final aí também para fazer, né, a despedida aí, né, como também anfitrião do evento. Pois é, Bruno, chegou ao fim, né? Não fui sorteado também, o que é triste, mas tudo bem. O evento, com as explanações do Márcio, do Tony e do Alexandre, realmente ganharam uma áurea assim, de uma coisa mais diferenciada. Atualmente a gente tem acompanhado os webinars, tal, tem algumas coisas que deixam muito a desejar, no meu modo de ver. Então, aqui a gente teve no meu modo de ver também, uma apresentação muito pontual. Claro que ela não é, sabe, não dá nem para, com o tempo, não dá nem para se aprofundar muito, mas uma extraordinária apresentação do Márcio. O Tony destrinchou exatamente as tecnologias disponíveis da Canedia, o Alexandre colocou muito bem a disponibilidade das 2 formas das nossas linhas de inversores. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi. Eu acredito que a grande maioria, né, porque eu acho que unanimidade não existe, mas dos 200 e tantos participantes que nós tivemos aqui hoje, a sua arrasadora maioria deve ter saído muito satisfeito, né? Principalmente o Maurício e o Osvaldo, né? Então, eu agradeço a vocês mais uma vez, fico muito agradecido mesmo de coração pela participação de todos, e deixar a palavra que a Goodwe é isso. A Goodwe é trazer para vocês sempre o que for mais útil e necessário na atualização do mercado. Nós estamos focados, a própria produção dos equipamentos da Goodwe, nós temos uma série de lançamentos a serem feitos no decorrer ainda desse ano.
Então, a busca de aperfeiçoamento, de novas tecnologias, de aumento, de ter mais opções para atender o crescimento e as diferentes tendências de mercado. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês, todos os colegas aqui, o Márcio, Bruno, o Tony, Alexandre, muito obrigado mais uma vez, e a todos os participantes, que ainda são, até agora, 100 e poucos ainda, que é bom. Uma boa noite a todos aí, muito obrigado mais uma vez pela participação, muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal, uma boa noite a todos aí. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.